Hello, muito boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Beautycast, o nosso podcast da área Beauty. Eu tô aqui com uma convidada muito especial e eu vou apresentar ela pra vocês. A minha convidada tem 27 anos, é nail designer e educadora pro. Iniciou na área da beleza lá em 2012 como manicure aos 15 anos de idade. Hoje ela tem uma esmalteria que é referência lá em Arapongas, no Paraná, e ela oferece um atendimento premium para suas clientes, além de também ministrar cursos presenciais. Ela também é uma aluna da formação Power Woman. Entrou em 2023, na primeira turma, não foi? Sim, Primeira turma, renovou, é uma Power da SK. E eu estou aqui hoje com Gabriela Mendes. Pode se apresentar pra gente. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Mendes. É um prazer estar aqui com a Emily. Fico muito feliz por esse convite, por ter sido lembrada e convidada para estar aqui. É um privilégio. E eu tô muito feliz. Maravilhosa. É um prazer te ter aqui, Gabi. Você Obrigada. é uma inspiração aí de crescimento, de expansão. Eu fiquei muito feliz de saber da sua história, saber do seu crescimento lá no evento que a gente estava juntas. Sim. E é um prazer te ter aqui hoje para que as pessoas conheçam mais de você. E me conta, Gabi, o que te fez começar na área da beleza, assim, tão nova, né, como manicure? Sim. Olha, a minha história de início, ela é bem diferente de todas, eu acho. Quando eu comecei, eu tinha aí por volta dos meus 16 anos, 15, 16 anos, né? E eu sempre gostei muito de fazer as minhas unhas. Minha mãe sempre falava: ai, faz suas unhas, vamos fazer um curso, vamos investir, vamos atrás, né? E eu falei: um dia desses eu faço. E aí, minha irmã foi casar e contratou manicure, cabeleireiro, tudo pra nós realizarem os procedimentos. E a moça veio na nossa casa pra fazer a manicure tradicional do pé e da mão. Menina, eu tive um azar, deu tudo errado. Ficou Foi uma horrível. tragédia, ficou horrível. Tive uma inflamação no meu pé. Não tinha como colocar. No dia do casamento. No dia do casamento. Meu Deus. Não tinha como colocar o meu sapato. E depois daquele dia eu falei: nunca mais ninguém vai fazer meu pé e minha mão. Quem vai fazer sou eu. E eu vou fazer um curso pra cuidar de mim mesmo, né? Aham. E com isso fiz a minha primeira formação ali, né? Há muito tempo atrás, né? Não tinha muita técnica atualizada igual tem hoje. E investi ali com pouco, porque a minha família, tipo, não tem muito dinheiro. E foi na força e na luta da minha mãe ali, suando bastante pra poder pagar esse curso pra mim. E aí eu falei: vou fazer dar certo, né? Porque minha mãe tirou todo o dinheiro que ela tinha ali pra dar certo. E eu peguei e fiz. Tá, comecei a atender bem pouquinho ali na minha região, as minhas vizinhas, minhas tias. Só que eu tinha muita vergonha. Eu não conseguia me comunicar com as pessoas. E quanto você cobrava nessa época? Nossa, Você lembra? na época, tipo, 10 reais, 12 Caraca, reais. aham. Tipo, Na mão? na mão, na mão e no pé, tipo, era o mesmo valor. Caraca. Não tinha noção nenhuma, né? Aham. E ali, todo esse processo, não tinha como conversar com as pessoas, não conseguia. Era muito travada. Você era muito tímida. Muito tímida, não sabia qual assunto conversar. E era muito novinha também, muito né? novinha, Aí minha mãe dava o máximo ali. Ai, fulana, faz aqui, faz ali. Mas não fluía, porque eu não tinha uma boa comunicação. E foi indo assim, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E um período, meu pai, ele era usuário de álcool. E a gente passou por um processo que ele foi parar de usar esse tipo de substância e ele ficou ausente do trabalho, perdeu um bom emprego por conta de tudo isso. E aí o sustento da minha casa ficou só eu e da minha mãe. Caraca. E isso eu tinha o quê? Meus 16 anos ali, tendo que cuidar de tudo isso, minha irmã pequena. Eu falei: pô, vou parar de fazer unha e vou procurar um trabalho. Preciso de um CLT pra conseguir ajudar minha mãe, né? Ter uma renda fixa. Ter uma renda fixa. E eu fui. Meu primeiro emprego foi balconista num supermercado, numa padaria. Eita. E aí foi tudo bem, né? Tipo, eu sou muito boa com números, então na primeira semana eu já decorei tudo que tinha pela frente. Foi bem tranquilo. Fiquei ali por um ano e meio mais ou menos.
Mas não tava feliz, né? Eu ficava, meu Deus, ficava ali, trabalhava de sábado, de domingo, não tinha uma rotina, não tinha uma vida. E eu falei, não, eu preciso de mais, né? E ainda era pouco, né? Porque na época, se eu não me engano, eu era aqueles menores aprendiz, jovem aprendiz, né? Aham. Então eu ganhava um salário, E o tipo, mercado, no ele mercado. suga muito. O Zé trabalhou em mercado. Não é um salário mínimo, na verdade. Não, eu acho que era Menos. uns 300, 400 reais no máximo. E é desgastante, é fim de Nossa, semana. lidar com o público já não é muito fácil. E ainda num sistema desse que é o mercado, já é muito mais difícil, né? E eu falei, não, preciso procurar algo melhor. Porque eu precisava ajudar minha mãe. Meu medo maior sempre era, tipo, minha mãe sentir alguma dificuldade de pagar alguma conta, algum cuidado, assim, né? Então eu falei, preciso ajudar, preciso estar presente. E meu hoje pai são quantas irmãs? Você? A Sua irmã mais gente velha? em 3. Só que daí tem uma irmã mais velha que não mora com a gente e a mais mais novinha. nova. E aí, meu pai passou por todo esse processo, se recuperou, foi uma benção. Ele ficou num projeto da igreja 6 meses e hoje ele não utiliza mais nenhum tipo de álcool depois de 30 anos Que ali legal, nessa dependência. que bênção. Então, tipo assim, foi Deus que cuidou, que mudou essa realidade, né? Aham. E depois disso, eu falei, não, agora eu preciso trabalhar em outro lugar, ganhar mais, né? Não conseguia nem sair com o dinheirinho que eu suava lá, né? No mercado. No mercado, era muito complicado. E eu sempre gostei de me arrumar, me andar bem vestida, né? E eu ficava assim, meu Deus, esse salário aqui não dá nem pra comprar uma bolsinha. Falei, não, vamos mudar esse cenário. Peguei, fui atrás de outro trabalho e encontrei um trabalho em uma das indústrias. Lá tem bastante indústrias e eu fui trabalhar numa fábrica que era tipo distribuidora de bala, de mercado, meio que no mesmo ramo ali, né? Aham. E fiquei ali por mais um ano. E eu falei, nossa, meu Deus, não tá dando certo, muito longe da minha casa. Eu tinha que ir de a pé, tinha vezes. E o eu morava, salário tipo, assim, também não o era- salário, tipo, muito baixo. E eu morava, tipo, na zona sul da minha cidade. E Uhum. a empresa, tipo, era quase no final da cidade. Então, tipo, Eita. era muito longe. Era todo um processo. Meu tio era mototáxi, daí ele ficava pra cima e pra baixo. Eu tendo que tio, me busca aqui. Porque E era toda essa longe. dependência. Sempre tendo que depender de alguém. Sempre tendo que, tipo, precisar de alguém pra fazer alguma coisa. Uhum. E aí eu falei, não aceito, né? Vou arrumar outro trabalho. Entrei num camelódromo. Fui trabalhar no camelódromo. O que é? Tipo um Brás. Aqui é um Brás, né? sim, Tipo, sim. E lá, tipo, se Eu chama... nunca ouvi essa palavra, camelódromo. Camelódromo, onde vende um monte de bugiganga, muitas coisas. Aham. E eu trabalhava... Tipo uma 25 Isso, tipo uma aqui em São 25, Paulo. Isso. Que E eu legal. trabalhava numa loja de brinquedos. Aham. E aí fiquei ali por um ano, desenvolvi a facilidade de conversar com o público. Porque daí foi a hora que eu comecei realmente A vender. Isso, a vender. Porque eu precisava vender pra, né? E eu falei, nossa, parece que eu tô me dando melhor, me comunicando melhor. E fiquei por ali. Porém, tive que sair. Fechou, né? Tive que sair. Falei, e agora? Comecei a pagar minha carteira pra, né, não depender mais das pessoas ali, pra ter meu carro, minha moto. E eu falei, ferrou. Minha mãe não tem como me ajudar. Minha mãe falava assim, eu não sei o que eu faço, o que eu faço? Eu vou pedir um acerto na firma pra poder te ajudar. Eu falei, não, a gente vai dar um jeito, vou arrumar outro trabalho. Aí vi uma publicação lá, falando sobre, preciso de uma balconista. Aí falei, vou me candidatar, né? Achei que era um restaurante. Me chego lá, era uma espetaria que trabalhava à noite. E eu Eita. falava, meu Deus, e agora? Moro lá na Zona Sul, vou ter que atravessar a cidade inteira de novo pra poder estar aqui, pra poder trabalhar aqui e com um público totalmente diferente, né? É um público que... assim, mais noturno, totalmente diferente que você vender brinquedos, imagina. Eu fiquei, meu Deus, vamos lá. Você tinha quantos anos, né? Isso eu já tava com, acredito que eu já tava com uns 18, 19 anos, nessa base mais ou menos. Aí comecei, fiquei por ali 3 anos, me desenvolvi muito bem. Eu assava espetinho. Eu falo que essa parte... Você trabalhava na parte da cozinha Sim, mesmo. trabalhava Nem na era parte- balconista. Não. Te enganaram. Eu comecei como balconista e depois, tipo... Aí já foi pra É que eu sou cozinha. uma pessoa muito ativa. Então, tipo assim, tá precisando fazer aqui? Eu vou fazer Que aqui. der, tá que precisando vem, ali, vou. tá fazendo. Então, tipo assim... Mas isso é muito bom. Eu considero isso
Eu também sou muito assim, tipo, tudo na minha vida. O que Sim. vinha pra mim, eu tava fazendo e me virava e dava meu jeito. E eu acho isso muito incrível, porque a gente consegue, qualquer BO que aparece, eu falo que qualquer resolver, emprego né? que eu escolher entrar, eu sei que vai dar certo, porque Sim. qualquer coisa que eu me dedico a fazer, vai. E você também é sim. assim. E aí, tá, de balconista virei assadora de espetinho. Fiquei ali, menina, eu tinha até um apelido. Elas me chamavam de medalhãozinho. Porque eu cheirava espetinho o tempo todo, você acredita? Meu Deus. E aquilo pra mim ficava assim, meu Deus, por quê, né? Mas eu vou trabalhar porque eu preciso. E o cabelo E o fica cabelo, cheirando. ai, péssimo. Eu andava toda maquiada, que eu sempre gostei de me maquiar, me arrumar. Chegava lá toda maquiada. Às vezes as pessoas olhavam assim, ai, o que essa menina tá achando, né? Tudo maquiado, passar espetinho. Mas, enfim, um dia uma amiga chegou e falou assim, ai, por que você não faz unhas? Suas unhas sempre estão muito bonitas, estão, né, bem feitas. E eu tenho uma manicure que faz alongamento, tá super em alta, tá começando agora no mercado. Isso em que ano? 2000 e... Eu acredito que foi 2019. Foi em 2019. No final de 2018. Que foi quando aí. começou a chegar o alongamento de unha aqui no Brasil, Isso. né? Acho que já fazia um ano que já tava aqui. Aham. E tava se desenvolvendo ali na cidade. pessoal tava conhecendo, Isso, tava tudo. conhecendo. E ela falou, vai lá, a minha manicure vai embora. Passa por lá, faz um curso. Falei, beleza. Fui. Sem pesquisar, sem nada. A loucura, né? Já fica aí uma dica, gente. Pesquisem. Entenda o que você vai fazer. Porque, olha... Lá vem outra história triste. Senta que lá vem. Aí fui fazer meu primeiro curso. Cheguei lá. Tá bom, não tinha muita estrutura, mas isso tudo bem. Cheguei lá. Eu falei, agora eu vou mudar minha vida, né? Eu até falo isso no meu perfil. Era o grande dia da minha vida. Porque eu ficava imaginando, não vou ter que assar mais espetinho. Vou fazer outra coisa, vou dar um boom na minha vida mesmo, né? Cuidar de mim totalmente diferente. E aí, cheguei lá achando que ia ser o melhor dia. E foi o pior dia. O curso foi ruim. Foi o meu pior investimento, mas um lado bom, porque me fez entrar na área. Mas eu tive uma experiência muito ruim. Tanto na questão de experiência, de estar ali, mas a pessoa que estava me aplicando esse curso, ela tinha o conhecimento de estar fazendo aquilo. E no momento eu não entendi. Pra mim era daquele jeito mesmo. Eu ainda lembro que quando eu cheguei na minha casa, eu falei, chorando, né? Eu só tinha 3 mil reais, foi o dinheiro que eu investi. 3 mil reais. Tinha saído do meu emprego, pedido as minhas contas ali, mas daí, como eu fazia bastante tempo que eu trabalhava, ele acabou fazendo um acerto. E pra mim também conseguir, né, dar esse passo. Peguei e falei, meu Deus, o que eu fiz? Investi todo o meu dinheiro e eu não tô satisfeita, né? Mas você sentiu que você não aprendeu muito bem? Também. A experiência foi bem complexa. Tipo, parecia que nem ela sabia o que ela tava fazendo, sabe? Eu tive essa impressão. E ela cortou todas as unhas da modelo. A gente fazendo lá todos os cantinhos da unha. Sabe aqueles memes que a gente vê as unhas todas sangrando assim? Foi tipo aqui. Ai. Cheguei em casa chorando. Falei, mãe, ninguém. Com a mão da modelo, né? Cheguei com a mão da modelo, peguei assim, mãe, não vou fazer isso, gastei meu dinheiro. Você tinha levado a modelo ainda? Foi 3 mil reais um dia de curso? Na verdade, foi assim. Eu investi 1.000 e poucos reais. E depois, como ela tava indo embora, eu comprei tudo dela. Comprei todos os materiais dela, uma Que mesa. doida! Eu falei, vou fazer dar Vou certo. investir, mas vou fazer dar certo. Vou de cabeça mesmo, e fui de cabeça. Foi de cabeça. Cheguei lá, peguei a mãozinha da modelo, chorando. A menina falou assim, nunca mais eu uso isso. Eu falei, nunca mais eu vou fazer isso. Nem eu vou fazer isso. Cheguei e mostrei pra minha mãe. Falei, olha, mãe, não dá. Gastamos o nosso dinheiro. Falava pra minha mãe, gastamos o nosso dinheiro. Bem frustrado. Mas falei, vou tentar. A gente tinha comprado todas as coisas, né? Falei, vou tentar. Montei ali um cantinho na casa da minha mãe. Entre o sofá e a televisão. Coloquei a mesa, minha cliente sentava no sofá da minha sala e eu sentava numa cadeira atrás. Daí eu tinha que puxar a mesa pra minha cliente sentar e empurrar pra mim sentar. De tão apertado que era. E era o que a gente tinha, né? E eu queria que desse certo, por mais de toda a frustração. E a culpa foi um pouco minha mesmo também, por não ter pesquisado, de não ter me informado como funcionava, porque isso, hoje no mercado, tem muita gente que trabalha com isso,
Assim, em qualquer lugar você encontra um curso, tanto online quanto presencial. Só que a gente não vê o peso que tem nisso, né? Como a gente pode acabar fazendo com que as pessoas mudem os seus planos, né? Talvez é uma coisa que a pessoa quer tanto e a gente frustra isso, né? Exato. Por isso que eu opto muito pela experiência, pela qualidade do ensino, hoje nos meus cursos, né? E comecei todo esse processo. Foi dando certo, minhas clientes adoravam o atendimento, era totalmente diferente. E fomos evoluindo. No meu primeiro curso de manicure, a minha instrutora me fez o convite, tipo, de trabalhar com ela depois desse tempo todo, no espaço dela, bem renomado na cidade. E eu falei, bora, por que não? Tinha algumas clientes, não era muito, mas já tava começando a fluir. Sim. Tirando a parte, né, do que caía toda hora, eu não podia nem contar com o dinheiro. Você acredita? Tipo, por conta de todo esse aprendizado que eu tive ali, errado, eu não podia contar com o dinheiro que eu tinha em mesa. Porque um dia eu fazia, no outro a pessoa me ligava e falava, olha, eu quero meu dinheiro de volta. Putz. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso mudar esse cenário, né? E quando eu fui convidada para trabalhar no salão, eu ficava assim, como que eu vou chegar lá com as minhas unhas caindo, com o resultado insatisfeito que eu tava? Falei, não dá, preciso investir. Foi onde eu peguei, isso dentro de um ano, né? Peguei, falei, vou procurar alguém. Procurei, achei uma menina numa cidade próxima, Londrina, Maiara. Mudou todo, né? Minha visão sobre o mundo das unhas, né? E o aprendizado foi totalmente diferente. A experiência foi totalmente diferente. Realmente aprendi. Até, no entanto, quando eu cheguei lá, ela falou assim, você tem certeza que é um curso de aperfeiçoamento? Você parece tão iniciante. Então, tipo assim, foi muito frustrante isso pra mim. Ela perguntou pra mim com quem tinha feito o curso, tudo. Aí eu falei, ela falou assim, nossa, mas ela veio aqui há esses dias fazer um curso de iniciante comigo. Então, tipo assim... Meu Deus! Foi muito... Ela foi fazer um curso de iniciante? Então foi todo um processo. Por falta de eu fazer essa pesquisa de mercado, de entender sobre a técnica, realmente ali, como eu ia investir o meu dinheiro, eu passei por esse processo. Porque nem ela sabia o que ela estava fazendo. E naquele momento que eu estava ali, eu achei que ela sabia o que ela estava fazendo. E confiei, né? Porque sim, é isso que com a gente certeza. tava fazendo. A gente confia, né, na profissional que tá ali. E eu tive essa experiência ruim no começo, mas não desisti. Fui com medo mesmo, com muito medo, né? Que persistiu. Mas persisti, fui forte. Falei, vai dar certo. Quando fui pra esse salão, fiz o curso, voltei totalmente diferente. Falei, agora vai dar certo mais ainda. E comecei ali. E a minha comunicação ainda era muito ruim. Na verdade, eu falo que tem que melhorar muito ainda, né? Mas era muito ruim, porque, tipo, eu não tinha muito como puxar um assunto, como interagir, como conversar, né? E eu tinha esse probleminha, assim. E fiquei ali por um tempo, atendia na minha casa e no salão. E ficava um corre-corre. Era uma cliente no salão, eu atendia no salão. Era uma cliente na minha casa, corria pra minha casa. Falei, meu Deus, não dá. Vou alugar uma casa mais pro centro, pra mim poder ficar mais perto, pra poder trabalhar com isso. Foi quando eu saí da casa dos meus pais. E fui ter a minha casa mesmo. Só que eu não tinha muito dinheiro, né? Então, tipo, a primeira casa que apareceu, aluguei. E a minha casa, tipo, era muito simples. Muito grande, mas bem simples. Eu não tinha dinheiro pra investir. Eu falei, como que eu vou montar um estúdio aqui? Falei, vou pensar, preciso pintar as paredes, preciso fazer algumas coisinhas. Só que minha casa era muito velha, de madeira, e não tinha como pintar as paredes. Eita. Aí eu falei, vou pensar alguma coisa, tem que dar certo. Comprei um TNT, ó a loucura, né? Coloquei, ainda tenho uma foto, eu sempre posto no meu perfil, porque isso é totalmente a minha evolução. Um TNT rosa. Pelas paredes todas. Porque naquela época, todo mundo tinha um estúdio rosa, né? Então, quando você tá começando, você vai pelo que você vê ali, né? Vai pelas suas referências mesmo, né? E aí falei, vou fazer um estúdio todo rosa. Peguei, coloquei, tipo, TNT pela casa inteira. E montei a minha salinha ali. E foi todo esse processo, fui crescendo, fui vendo que tava sendo um destaque, tinha bastante procura. Eu tinha ali meus 19 anos, eu já tava faturando muito mais do que eu faturei, tipo, toda a minha vida ali nos meus primeiros empregos, né? E é surreal, e quando a gente... Menina. Pra mim, eu acho que o maior, assim, start que eu tive na minha vida foi quando eu faturei os meus primeiros 10 mil reais. Por isso é uma meta que eu coloco dentro da formação, porque até
ali eu tava só no automático, vivendo. Eu sabia que a área me proporcionava coisas grandes, me proporcionava um faturamento bem maior do que eu poderia ter em qualquer outro emprego, mas eu não tinha tanta noção. Quando eu faturei os meus primeiros 10 mil reais, eu falei, cara, isso aqui vai mudar a minha vida, entendeu? Sim. Isso daqui é uma fonte mesmo. Eu considero a área da beleza uma fonte de prosperidade surreal. E é muito incrível. Eu falo dos 10 mil reais, que pra mim foi assim, o primeiro marco grande que eu alcancei. Sim. Mas eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui muito de juntar o meu dinheiro, sempre valorizei até hoje, né? Por mais que eu ganhe maior quantidade, eu valorizo cada centavo que entra no meu bolso, que entra na minha conta. Eu lembro de, no final do mês, pegar e sentar pra contar dinheiro que eu ganhei, né? E aí eu lembro que eu tinha uma carteirinha preta, cheia de glitter, que eu ganhei de uma tia minha, uma carteira que ela usava, ela me deu. E ali eu falo pra minha mãe que essa carteira, ela vale ouro. É a carteira que me fez prosperar. Porque todo o dinheiro que eu ganhava, eu guardava ali dentro. Na época não tinha Pix, não tinha maquininha de cartão, era só dinheiro mesmo. Aí eu lembro que eu contava assim, 500, 600, 700, R$1.000. E pra mim aquilo era... Meu Deus, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, sabe? E é muito incrível quando a gente começa a perceber que aquilo que você tá fazendo tá te trazendo retorno, né? Sim. Ali no meu começo, eu fiquei bem desorientada, sabe? Porque eu ganhava muito dinheiro. Eu acho que todo mundo passa por esse processo, né? Quando começa, você vê o dinheiro entrando e às vezes você a gente não aprende educação financeira nas escolas. Deveria. Na vida. Deveria. Mudaria totalmente, né? Hoje eu falo a qualidade de vida que a gente tem, né? Porque a gente não tem essa noção. Imagina, eu ganhava R$60 por dia vendendo espetinho. E de repente um dia eu sentei pra fazer minhas finanças, deu R$3.000. Eu falei, meu Deus, eu ganhava R$60 no dia. Hoje eu tiro no mês R$3.000. Falei, alguma coisa já tá diferente. Né? E eu mal atendia, porque... Não, e eu também levei esse mesmo susto quando eu sentei, assim, pra anotar o que eu ganhava. Inclusive, vocês que estão aí, você que não faz isso, você que não tem planejamento financeiro, comece a fazer. Eu falo porque serve até de incentivo. Tem muitas pessoas que trabalham na área e, querendo ou não, ali no início, é muito desgastante. Todo dia, frequência. Tem dia que você acorda, se produz e tudo mais, é uma cliente por dia. Outros são mais. E aí você não tem essa visão mesmo de quanto realmente você ganha. E aí, se você não tem essa visão de quanto você ganha, você acaba se frustrando. Sim, porque você não sabe. Na minha mente. Também, né? Na minha mente, eu só tava ali, trabalhando e pagando, comprando material e tudo mais. Sobrava um dinheiro no fim do mês, mas não era uma coisa assim que eu via. Sobrava, tipo, 500, R$1.000. Sim. Já pra mim já era bom, só que não era compatível com o tanto que eu me esforçava, porque eu não tinha essa gestão financeira mesmo. A gente ganha dinheiro muito, vou dizer dinheiro fácil, porque entra dinheiro todos os dias, entendeu? Aí acaba saindo também, né? Compra uma coisinha ali, compra outra ali, e aí é difícil. Sim. E quando eu sentei realmente pra ver os números, né? Eu falei, meu Deus, tá dando certo. Eu já tinha resolvido os meus problemas de quedas de unha, não caía mais unha. Falei, vou investir um pouco mais agora. Juntei mais um pouco de dinheiro, falei, agora eu vou fazer um curso de nail art, porque eu sempre gostei de unha grande, diferente, decorada. Inclusive a sua está lindíssima. Enorme, fiz no pra feira. Padrão. E eu falei, vou investir nisso, vou trazer aquelas unhas do Pinterest, que as meninas, tipo... Foi bem quando começou o Pinterest estourar mesmo, umas unhas diferentes. Falei, vou investir nisso, vou, né, dar um passo. Fui investir, quando eu voltei, ninguém fazia. Eu tinha comprado um monte de glitter, eu investi. Eu sou dessa. Se eu tenho uma coisa pra investir, eu vou de cabeça. Eu invisto mesmo, porque eu sei que eu vou fazer dar certo. Isso é muito bom. Claro que você teve que aprender a fazer os investimentos certos. Tem que pensar um pouquinho. Mas eu também nunca neguei investimento em conhecimento. Porque eu acredito fielmente de que
todo o conhecimento que eu adquiri, até mesmo os ruins, né? Tipo, cursos isso. ruins que eu fiz. Eles ajudam Eles bastante. acabaram me ensinando, não de conhecimento, mas, tipo, Sim. postura de quem tava ali instruindo, postura do mentor, Sim. erros que a pessoa cometeu, que eu já não vou cometer. Igual você falou que ela se sentia perdida. Sim. E com certeza ela te passou isso no curso. Aham. Então já é algo que Uma você. segurança, né? É algo que você, como profissional, como instrutora, Sim. como educadora, já vai, né, se atentar, além de Sim. se especializar e saber realmente aquilo que você tá passando pro aluno, né? Sim, ainda eu tive um reflexo sobre isso, porque agora eu fico assim, qualquer coisa nova que aconteça, eu falo, vou me formar, vou me especializar, vou atrás, vou trazer, porque eu tive essa experiência ruim e eu não quero que outras pessoas tenham Com certeza. essa experiência, né? E então, ali quando eu comecei a ver que tava dando certo, algumas pessoas assim da minha família falavam assim, vai fazer uma faculdade. Vai fazer vai arrumar um trabalho de verdade, porque ninguém acreditava que aquilo tava dando certo. Todo mundo achava, tipo assim, que só tava indo, perdendo meu tempo, que era um hobby, que é o que todo mundo acha hoje da área da beleza. E esse hobby mudou. Aos poucos ele foi virando literalmente a minha profissão e o meu sustento, né? E hoje eu consigo ter uma visão diferente. Hoje eu chego e ninguém mais fala, tipo, vai fazer uma faculdade, ninguém mais fala isso. Ninguém ousa, né? Ninguém ousa falar mais do tipo. Mas é muito surreal isso. Já aconteceu de cliente tá deitada na minha maca muito e perguntava o que eu queria fazer da vida, com o que eu queria trabalhar, sendo que eu tava ali fazendo a sobrancelha dela. E é muito frustrante, né? Porque Sim. você ouvir isso de alguém que tá ali pra você realizar o seu Sim. trabalho é frustrante. Sim. De família também, tudo É mais. muito difícil, né? Porque, imagina, no seu começo, você tá apostando 100% naquilo. Sim. Igual no meu. Começou tudo errado. Tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra mim desistir. E ainda as pessoas que estavam ao redor, tipo, tendo aquela dúvida de, tipo, você vai fazer isso mesmo? Arruma um trabalho. Tipo, tinha uma pessoa que falava assim, você só dorme, não faz nada. Porque só achava que eu ficava em casa, quando eu atendia em casa, achava que tipo, eu não trabalhava por atender em casa, né? Não tinha também... não passava autoridade, né? Que realmente era um trabalho. Pra quem via de fora, era tipo, ela acorda, levanta, faz uma unha ou outra, e é isso. E isso foi mudando, conforme eu fui me especializando, quando eu tive a oportunidade de abrir o meu primeiro espaço. Na verdade, foi a minha primeira sala. Foi quando? Isso, eu acho que, se eu não me engano, faz uns 3 anos. Que legal. Eu saí desse espaço, que eu fiquei ali por um ano e pouquinho. Sou muito grata por todo o aprendizado de lá. Porque foi quando eu comecei a saber lidar com a comunicação melhor. Com o público. Com o público ali, né? Me interagir mais fácil, me sentir confortável. Porque eu ficava muito insegura, muito com medo do que falar. E ali me ajudou bastante. Quando eu abri a minha primeira sala, eu não tinha muito dinheiro, porque eu não era muito boa com guardar dinheiro, igual você disse, você era muito boa com isso. E eu não conseguia ter Era isso. muito boa, não. Eu aprendi a ser. Isso, aprendeu a ser. Mas é que eu desenvolveu, sei. Mas né? sabe que é um negócio muito louco, porque por eu ter crescido no pouco. Sim. Eu não sei, eu gosto muito de stand-up. E até eu gosto do comediante que chama Afonso Padilha. E tem um stand-up dele que ele fala isso. Que o pobre, quando começa a ganhar dinheiro, ele fica com medo de voltar a ser pobre de novo. Verdade, também. Então, eu comecei a juntar com medo disso, porque eu vi que eu tava ganhando um dinheiro legal, mas eu tinha medo de ficar sem. Então, eu tive que desenvolver muito isso em mim. Porque eu tinha pouco, comecei do pouco, então eu sempre fui muito rígida, assim, com os meus investimentos. Eu lembro que quando eu tava pra montar também o meu primeiro espaço, eu não comprava uma blusinha, eu não comprava nada. Eu era seca, não comia bobeira, não fazia nada. E aí eu tive que desenvolver e parar de ter esse medo, entender que com o trabalho a prosperidade ela vem, cada vez mais a gente vai crescendo, vai faturando mais. E me sentir livre, coisa assim, que é coisa de mentalidade mesmo. Eu comprava um produto um pouquinho mais caro e eu não usava pra... Eu já vi diversas pessoas comentando também sobre isso, mas eu não usava, porque eu tinha dó de usar aquele produto. Você tá entendendo? Então era uma mentalidade de escassez muito grande e eu tive que desenvolver isso. Mas
foi bom, de certa forma, porque eu comecei a juntar dinheiro muito cedo. Sim, teve todo esse processo, É. né? E eu tava meio que nisso, desenvolvendo isso. Só que eu ainda tinha aquele fluxo de entre e sai, entre e sai. Sempre cuidando de... Eu falo assim, sempre eu cuidei de todo mundo e deixava pra mim cuidar de mim depois. Assim como o meu negócio também. Eu cuidava de tudo primeiro, pra depois cuidar do meu negócio. E quando eu fui abrir meu negócio, eu falei, não, agora é a hora do meu negócio, vou cuidar dele, né? E aí fui abrir minha primeira sala e começou, tipo assim, um estouro. A gente tava entrando na fase da pandemia e tava um movimento enorme. E eu falei, meu Deus, agora deu certo. Agora todos os meus investimentos, tudo que eu passei, vai valer a pena. Entrou a pandemia, tudo fechado. Ninguém podia ser atendido, né? Foi por tudo difícil. foi bem difícil. Acredito que muita gente passou por isso. Porém, eu acho que foi para a área da beleza, acho que deve ter sido o melhor momento. Porque muita gente também quis investir nisso. Eu vi que nesse período, com aqueles auxílios que tinha, né? Caixa Tem, essas coisas, eu tive um fluxo muito maior de cliente. Muita gente também veio procurar, quero fazer minha unha, quero me cuidar. Porque eu acho que, o que acontece? Tava todo mundo acostumado àquela rotina, correria, aquela loucura. E com a pandemia, de repente, parou. Tudo. Parou tudo. Eu acho que foi onde muitas pessoas começaram a se olhar. E, tipo, olhar e se cuidar. Se cuidar mais também, né? Ter um Com autocuidado diferente ali. E aí começou a dar muito certo. Muito certo, muito certo. E ainda lembro que teve umas vezes que, tipo, tava proibido mesmo o atendimento. As meninas mandavam mensagem. Nossa, por favor, eu vou aí com a porta fechada. Me atende, me socorre. Eu preciso fazer a unha, eu preciso da minha manutenção. E é uma loucura. E aí eu falei, meu Deus, agora deu certo. E não tô conseguindo cuidar dessa demanda. Não tô conseguindo ter todo... como eu falo, tipo... cuidar do jeito que eu gostava de cuidar, porque não era só atender, era diferente. Então, se fosse só pra me atender, uma atrás da outra, aquela loucura também, não queria isso, sabe? E comecei essa demanda a crescer, foi onde eu comecei a querer ampliar o meu negócio e aumentar, ter uma equipe. Foi ali onde eu dei meu primeiro passo, de fazer minha primeira contratação. Que legal. E ter a minha primeira colaboradora. Isso em que ano? Isso já era... Foi no mesmo ano que eu montei meu salão, há 3 anos atrás. Que legal. Eu não sou muito boa com datas, sabe? E ali, todo esse processo, treinando toda a minha colaboradora ali, eu falei, eu vou deixar ela boa igual eu. Porque eu acredito que a gente pode ter um dom, só que nada vai se comparar com a nossa força de querer e de conquistar. Então, um dom ajuda, só que a nossa força de ir atrás, batalhar, a gente consegue conquistar, né? Com certeza. Aprender. Por isso que eu falo, hoje eu trabalho com qualquer coisa. Qualquer coisa eu me desenvolvo, porque eu não tenho medo. Não tem essa insegurança essa de, insegurança, não vou saber fazer. Sim, vai determinar a nossa determinação ali, nossa força, dedicação, né? Com certeza. E foi onde que eu comecei. Falei, vou treinar ela, vai ficar boa igual eu. Comecei, treinei. Descobri que eu tava grávida. Eu abrindo ali, né, meu espaço, descobri que eu tava grávida. E até, no entanto, foi tipo uma loucura, porque eu nem imaginava, né? Mas de certa forma foi bom, porque enquanto você teve o bebê, ela Sim, ficou atendendo. Que passamos legal. por esse processo. Tipo assim, Deus encaixou. Eu falo, Deus dele Encaixa cuida as de cada coisas, detalhe, com certeza. E ele encaixou certinho. Quando eu tomei essa decisão de ter uma colaboradora, foi onde que veio esse processo de eu descobrir a minha gravidez. Que legal. E ela já tava, fiquei ali, todo esse processo, desenvolvendo ela, cada detalhe de como atender, de como fazer o procedimento correto. E a gente trabalha com fibra de vidro, né? E fibra de vidro, ela tem mais detalhes, é bem detalhada, a gente entrega naturalidade e ao mesmo tempo também entregamos, tipo, nail art. Então, leva um pouco mais de tempo para se aprender ali, né? Então, passamos por todo esse processo de treinamento e mudando de espaço, porque daí foi quando eu resolvi mudar o meu espaço, faz 2 anos. A minha filha ali no forninho, eu falo que foi a minha força, porque eu ficava assim, meu Deus, e agora? Meu espaço onde eu tava com a primeira colaboradora tava pequeno.
E eu falava assim, minhas clientes não vão se sentir confortável. Eu vou precisar me ausentar ali, né? E elas vão se sentir inseguras, eu acho, de eu não estar aqui. Eu tinha essa mentalidade que eu precisava estar ali o tempo todo, sabe? E até, no entanto, o meu trabalho, ele me consumiu um pouco no começo. Porque eu ficava muito ali, dedicada em cima. E a gente precisa disso, né? E eu ficava só ali, 100%. As pessoas falavam assim, você precisa sair, você precisa fazer algumas outras coisas sem ser isso. E eu ficava assim, não, eu vou fazer isso quando dá certo. Vou fazer dar certo primeiro, pra depois fazer isso. E quando eu fiquei grávida foi quando eu realmente tive que parar. Porque eu não tinha como ficar ali trabalhando, né? Quando eu parei, eu consegui olhar com outros olhos. Eu falei, tipo, meu negócio precisa de mim, mas ao meu redor também precisa de mim. Eu preciso de mim, porque eu ficava o tempo todo só nisso. E o bebê também. Sim, eu falava, agora minha filha precisa de mim. Então, foi onde que eu dei aquela pausa. Falei, agora eu vou ver com outros olhos. Já tinha uma colaboradora. Já profissionalizei ela ali para atender os meus clientes. Então, eu podia respirar um pouco, né? E a gente sempre tá aqui, ó, no 220, correndo, uma loucura. Eu falei, não, agora eu vou respirar. Vou ter essa pausa de cuidar da minha filha um pouco e depois eu volto. Mas eu não consegui. Eu falei, vou ter que voltar antes. Porque eu sou muito ativa, não sei você. Quando você põe uma coisa na cabeça e você quer que dê certo. Super. E eu não consigo ficar parada também. Sim. Claro, hoje em dia eu tenho meus momentos de descanso, Sim. mas eu já parei com essa neura de tentar ficar 100% parada. Sim. Eu não consigo. Talvez mais pra frente, futuramente, Sim. aí ok. Mas eu gosto de estar sempre ali numa frequência, trabalhando. Sim. Eu gosto dessa minha loucura que é a minha vida. Sim. E eu sou muito dessa também, sabe? Então, quando eu fiquei grávida, eu falei, nossa, agora eu vou ter que dar uma pausa. E eu dei essa pausa ali, tive a minha filha. E eu já ficava assim, ela tá bem, tá saudável, já tomou todas as vacinas, tá tudo bem, vou voltar a trabalhar. Pode continuar. Vou voltar a trabalhar, porque eu não aguentava mais os clientes. Então, você vai voltar mesmo? Como que vai ser quando você volta? E esse período que a minha filha nasceu foi bem no final do ano. Minha filha nasceu dia 23 de novembro. De 2022. De 2023. 2020, pera, que eu sou ruim de idade. Não. Quantos anos tem sua filha? Tem 3 aninhos. Não, 2021. Isso. 2021. Eu sou muito ruim de idade, gente, eu peço. Mas, enfim, quando ela nasceu ali, fiquei um período com ela e falei, agora eu vou voltar. É final de ano, é uma loucura, sei lá, é uma loucura. Né? Falei, vou voltar. Voltei. E era aquele caos. Levava ela comigo, a minha sogra me ajudou bastante, levava ela lá, eu ia em casa e cuidava. E, tipo, eu tentei conciliar isso, né? Pra poder dar certo ali mesmo. Porque eu falo que se eu tivesse parado ali, naquele momento, talvez eu não tinha conseguido ter a estabilidade que eu tenho agora. Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas pra poder manter aquilo, né? E foi onde que eu passei por esse processo. Depois eu consegui dar uma pausa. Depois eu consegui me organizar. Mas ali foi necessário pra isso. Eu abri mão de algumas coisas pra acontecer. E foi muito bom, porque depois daquele momento eu vi que realmente o meu negócio dava certo. Que o meu negócio fluía mesmo. Mesmo eu estando ali e eu não estando ali, fluía, funcionava. Só que eu ainda não tinha um norte de como expandir mais. E igual... Quando eu tive a minha primeira colaboradora, eu passei por inúmeros processos de como, dificuldades ali, né? De como cuidar daquilo, de como cuidar da minha empresa também. Eu tinha muita dificuldade de ter essa visão. Porque, igual eu tinha falado, a gente vê muito dinheiro entrando e não tem noção. A gente não para. Tem gente hoje em dia que, se a gente for ver, nem sabe quantos ganha. Não. Então, não tipo, isso acaba sendo frustrante. E é um né? alerta pra todo mundo dar essa acordada mesmo. Sim, porque às vezes você tá trabalhando ali diariamente, acha que aquilo que você tá fazendo não tá te rendendo nada, mas na verdade tá, só que você não tem gestão de tempo, gestão financeira, gestão do seu negócio. Falta mesmo de se ver como uma empresa de verdade, né? E não só ser um trabalho ali que você tá fazendo. Eu me via como um trabalho, como a mão de obra, né? Que eu tinha que estar ali o tempo todo trabalhando, né? E eu não tinha essa noção. Eu fui ter essa noção depois que, né, eu entrei pra formação, literalmente mesmo. Que foi em janeiro de 2023. Isso, janeiro de 2023. Você entrou, tipo, na primeira turma inaugural da formação, né? Que legal. E
uma amiga tinha me apresentado você quando você estava fazendo aquele desafio de 21 dias. Aham, foi bem no começo do ano. Isso, no comecinho do ano você fazendo um desafio ali de 21 dias. Eu fiquei, será? Meu Deus, o que é isso? Que diferente, né? Uma mentalidade diferente, né? E eu fiquei ali, só te observando, olhando. Aí ela mostrou um resultado de uma das suas alunas, eu acho que de outras mentorias, antes de você lançar a formação. E ela falou assim, ai amiga, dá uma olhada nisso aqui. Daí eu vi todo o processo da menina, postando, falando, eu falei, nossa, tem sentido, né? Ela começou a gerenciar diferente a empresa dela, literalmente cuidar como empresa, né? Eu falei, vou dar mais lado, vou conhecer mais, vou participar então desse... você me conheceu bem próximo mesmo foi bem da próximo. abertura. Que legal. E eu falei, vou dar lado pra esses 21 dias, vamos ver se vai mudar, virar uma chavinha na minha cabeça, né? E aí fiquei lá, os 21 dias, fazendo tudo. E foi um desafio muito bacana. Sim, tinha as metas, né? Tinha a rotina, que não era uma rotina, né? Que eu acho que esse foi o maior assim, o que eu desenvolvi com os 21 dias, né? Eu não tinha rotina, eu só tinha... Acordava, levantava, trabalhava, voltava. Eu não tinha uma rotina. Não cuidava das minhas redes sociais. Nossa, nadinha. Só trabalhava, né? E eu peguei e falei, vou fazer esse desafio. Fez o desafio todos os dias ali. E quando faltava alguma coisa, ficava desesperada. Ficava assim, meu Deus, eu não dei um check aqui no meu checklist aqui. Eu falei, ai meu Deus, tá tudo errado. Falei, não, eu vou permanecer. E aí, quando você abriu as vagas, eu falei, agora é minha hora. Lembra que ainda você falou assim, reserve o valor. Eu falei, meu Deus, não tenho reserva. Não tenho reserva. Tá uma loucura, não tem reserva. Porque por mais que eu ia amar muito, eu não tinha esse controle. Eu, tipo assim, tinha uma vida já assim, mais estabilizada. Cuidava de mim, da minha família. Mas era tipo um assim, negócio assim, só você girava, trabalhava sabe? pra pagar conta, Isso. trabalhava tipo assim, pra... sobrava assim, igual a gente tava falando, o básico. Sobrava, tipo assim, hoje eu vejo que era o básico, porque hoje, tipo, o que sobra é totalmente diferente. Mas, assim, ali era o básico. Eu só ficava girando, trabalhando muito. Às vezes, pra sobrar um pouquinho mais, eu tinha que trabalhar muito mais. E eu falei... esforço cansativo, né? Isso, era muito mais cansativo. Então, eu sempre tinha que me programar pra quando eu queria fazer alguma coisa diferente, porque eu precisava ali, ó, ficar focada, trabalhar muito pra ter esse retorno. E quando eu vi ali o lançamento, falei, meu Deus, vou tentar. Vou tentar. Tentei, não deu certo, não consegui. E aí você abriu a parte de... Acho que aquele parcelamento inteligente. Foi. Eu falei, agora eu preciso de um cartão de crédito. Falei, agora é meu último momento, preciso de um cartão de crédito. Vai eu bater lá na minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus. Eu tenho uma oportunidade, porque eu chego assim, né? Quando eu tenho uma ideia, eu já chego assim, ó, eu tenho uma oportunidade. E sua mãe super te apoia. A minha mãe, ela é o meu apoio. Que legal. Eu falo que hoje ela é a base de tudo, né? De tudo que foi construído, só tem por conta dela. Porque ela é aquela, você tem certeza? Se você tem certeza, pode ir. Vai, que eu confio. Que legal. Eu acredito. E ela super te apoiou a entrar pra formação. E ela falou assim... Vai dar certo? Então, se vai dar certo, bora. Toque o cartão, passa lá, nós se vira pra pagar, porque sempre é assim, nós se vira, né? Nós se vira pra pagar, a gente dá um jeito. E você vai fazer a formação. E na época você faturava quanto, em média, olha, sabe? Na época era tipo uma base de 3 mil a 3.500 reais. Pra mim era muito, porque, né... Era muito pouco que eu ganhava antes, então pra mim, tipo, já era um valor... Não, é né? realmente um valor alto. E é alto hoje, né? Um salário mínimo tá bem inferior, né? Um salário mínimo é 1.500, 1.600 reais. E você não tem a mesma rotina, né? É totalmente mais diferente ali, você trabalhar... Não tem o mesmo, eu falo, ambição, né? Porque quando você trabalha pro negócio dos outros, você não tem a mesma ambição. Não. Você só trabalha, você só vai, né? E ali, quando eu entrei na formação, eu ganhava esse valor, né? Uns 3.500. Entrei pra formação, falei, vou dar o meu melhor. Só que eu sempre trabalhava muito. Eu ficava assim, sempre trabalhando muito, não tinha quase tempo pra nada. E aí chegava em casa, filho, cuidar de casa. Meu Deus, era uma loucura. E aí eu peguei e falei assim, não, nos meus tempos livres eu vou começar a colocar em prática. Comecei a assistir as aulas. E eu lembro até que a primeira coisa que eu acho que foi o que mudou mesmo, né? O cenário, foi o meu posicionamento. Quando eu comecei a me posicionar, tudo mudou.
até como as minhas clientes me viam, né? E ali, na parte que eu mais usei do curso, eu acho que foi isso. Saber me posicionar. Porque quando eu tinha começado, eu acho que eu tinha assistido uns 5% do curso. 5%. Eu falei, e eu assisti e já colocava em prática. Coloquei em prática, acho que foi muito curto prazo, né? Tipo, igual a formação. Eu entrei pra primeira turma e depois eu fui no Power Room. Fazia quanto tempo, mais ou menos? Foi em abril. Em abril, Você foi né? do primeiro evento? Eu acho que foi o primeiro ou o segundo. Acho que foi o primeiro. Primeiro, em foi abril. O primeiro. Uhum. E aí fez vamos por aí, 4 meses? De 4 quando eu comprei a meses. formação? 3 meses, 3 né? meses. Que eu abri finalzinho de janeiro. Sim. E eu tinha assistido. Em fevereiro. É, fevereiro, verdade. Então, fazia o quê? Uns 2 meses? 2 meses. Com 2 meses, de 3 mil reais, eu fui pra 10k. Caraca. Só mudando o meu E posicionamento. foi no evento que você recebeu o troféu, Sim. né? Tipo, foi muito rápido, foi muito instantâneo. Porque, tipo, eu não tinha tempo. Então, eu tinha assistido 5% das aulas. 5%. Isso nunca saiu da minha cabeça, porque eu fiquei, meu Deus, eu assisti 5%. Eu quebrei meu teto. Tipo, tão rápido que eu falei, nossa, se eu assistir tudo, meu Deus, vai mudar totalmente, né? E mudou, né? Mudou totalmente. Quando eu sentei pra mandar, que tinha um formulário pra preencher, né? Dos 10k. Aí eu falei lá, né? Falei, vou sentar aqui agora, vou somar tudo. Vamos ver se deu os 10k. E eu nem tinha trabalhado muito na minha cabeça. Eu falei assim, não vai dar certo, né? E eu ali, somando. Centavinho por centavinho, tudo, atendimento. Falei, vai dar. Quando eu vi que deu, eu falei, meu Deus. Caraca. O que, tipo, mudou mesmo. Em 2 meses. Em 2 meses. Em 2 meses eu tive esse resultado. E foi minha cabeça Eu explodiu, falo que né? é melhor que investimento em Bitcoin. Você investiu. Sim. E foi igual eu falei pra minha mãe, é uma oportunidade. Foi uma oportunidade mesmo. Porque tudo mudou, né? Quando eu saí desse faturamento, imagina, minha cabeça explodia. Eu ficava, meu Deus, eu vendia espetinho. E agora eu fiz 10k. Com um procedimento que ninguém acreditava. E o que você acredita, assim, você falou que assistiu pouco das aulas e com 2 meses já teve esse aumento aí de 3 para 10k. O que você acredita, assim, que foi o principal que você aplicou e que já te trouxe um resultado rápido, assim, dentro da formação? O meu posicionamento. Ali a parte de brand, de contar uma história, né, storytelling, porque, tipo, eu trabalho muito com storytelling. Hoje. Né? Hoje eu, às vezes, até peco no meu feed, porque eu criei esse vício ali pelo storytelling. Que Tipo, legal. o tempo todo de contar tá a ali, história contar. sempre. E aquilo foi o que mudou. Quando eu comecei a aparecer, quando eu tomei a frente, nossa, mudou totalmente. Porque você tava antes muito focada só em Mesa. trabalhar em mesa, Só na e mesa, esquecia. entregar um bom resultado o tempo todo. Lógico que isso ainda eu prezo muito por entregar um bom resultado. E quando eu saí ali um pouco, comecei, tipo, a ser eu também. Porque eu tinha muito assim, a gente acaba sendo padrões. Que a gente vê muita coisa na internet, a gente vê muita coisa assim, né, nas redes sociais. E a gente começa a tipo, eu quero um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Então a gente acaba criando padrões de outras pessoas. E quando eu literalmente me encontrei, né, ainda tem um módulo que você pede pra gente, tipo, um quadro branco, né? Da gente construir ali quem a gente é, a nossa identidade, nossa personalidade. Eu me conheci, né? Igual eu falei, eu tinha o hábito de cuidar de todo mundo. Menos de mim. E aquele momento eu parei e falei, nossa, essa sou eu. E eu acho que de olhar pra todo mundo e menos pra você, Sim. né? E a galera acha, o pessoal de fora, né? Sim, Tem uma galera que critica, que fala que as alunas falam igual a mim, se vestem igual a mim, Sim. mas o que eu mais trabalho na formação é que quem olha de fora e não sabe, não entende, mas o que eu mais trabalho na formação é o autoconhecimento, né? Sim, Grande parte, pra você construir seu posicionamento, pra você parar de olhar pra grama do vizinho, parar de olhar pra outras pessoas, você precisa se conhecer, você precisa entender quem você é, precisa cuidar de você mesma. E eu acredito que grande parte do seu posicionamento tenha vindo disso. Sim, Depois... foi quando eu comecei a me olhar, né? Porque eu sempre olhava pros outros, cuidando dos outros. Ali, tipo, vou te entregar o melhor. Mas eu tava feliz, será? Tipo, foi quando eu percebi que, por mais que tudo aquilo ali, eu não tava feliz, porque eu não me cuidava.
Tipo, se eu ficasse doente, eu tava ali. Se eu ficasse precisando de alguma coisa, eu tava ali. A única coisa que fazia eu parar era minha filha. Tipo, a minha filha e minha família. Aconteceu alguma coisa, daí eu parava. Caso contrário, eu tava ali, naquela rotina. Cansativa, me dando ao máximo o tempo todo. E não me olhava. Não sabia nem... Eu acho que eu cheguei a perder até, tipo, os meus gostos. Tipo, o que eu gostava de fazer, o meu estilo musical, o que era, quem eu era. Porque eu fiquei ali presa naquilo, querendo dar certo e cuidar de todo mundo, porque na minha cabeça, pra mim cuidar de todo mundo, eu tinha que estar ali, trabalhando, né? E quando eu tive esse momento, essa pausa de me olhar, me conhecer, quem era eu, o que eu gostava, eu falei, calma, eu preciso respirar, preciso me ver diferente. Porque é um processo diferente, de repente você senta ali, o que eu gosto? Eu não tinha noção. São perguntas, que vocês não têm noção de como é, mas são perguntas que eu tive que me fazer. E é uma coisa assim que eu, até dentro da formação eu falo, que eu sempre tô fazendo esse exercício de autoconhecimento comigo mesma, sempre, sempre, sempre. Por quê? É muito fácil, principalmente hoje que a gente tá nessa era digital, que tem muito influenciador e que tem muitas pessoas para você seguir, e todo dia surge uma tendência nova. Se você não se autoconhecer, você se perde até, tipo, na sua escolha de procedimentos, você se perde na sua escolha de trabalho, daqui a pouco você tá querendo fazer outra coisa, e aí você se frustra porque olha o resultado de outra pessoa e não vê o seu crescimento. E aí eu sempre tenho que estar refazendo esse exercício de autoconhecimento, entendendo quem eu sou, pra eu não me perder. Até porque a gente também muda nossos gostos, muda os nossos hobbies. Acredito que depois que você tenha virado mãe também mudou totalmente a sua visão sobre o mundo. A rotina, a rotina também. Totalmente. E aí você precisa se dar um acorde, tipo, ei, volta pra si mesma, sabe? Isso é muito responsável também pelo nosso posicionamento. Com certeza, né? E eu falo assim, a gente vende o autocuidado, né? A gente precisa se autocuidar, porque, tipo, a gente só vai fazendo pros outros e não faz pra gente. E isso é que mudou a chavinha. Eu falei, opa, agora eu consigo ver com outros olhos. Igual, consigo me dedicar mais a cuidar de mim, a cuidar de outras pessoas, eu consigo cuidar até melhor. Porque agora eu tô literalmente bem, e aí eu consigo tá tranquila quando eu vou cuidar de alguém, quando eu vou resolver alguma coisa, quando, sabe, parece que destravou. Parece que eu me sentia travada. Igual você falou, tipo, a internet hoje ela influencia muito e a gente fica o tempo todo se cobrando demais. A gente fica, preciso fazer isso, algo que eu tô fazendo não tá dando certo, preciso buscar outra coisa. E às vezes tá dando certo, você só não para um minuto pra pensar, pra rever. Igual sobre a questão de faturamento, às vezes você tá tão ali focado, você não para nem pra saber o seu faturamento. Tipo, eu recebo alunos que às vezes, tipo, eu não faço dinheiro com unhas, eu tenho que ficar no meu CLT ainda. E às vezes eu falo, pera um pouquinho, senta aqui, vamos somar, vamos ver, vamos rever. Que às vezes você só não sabe que você tá ganhando triplo. E tem muito... Até a Amanda, que veio semana passada, ela pegou e saiu do CLT de uma multinacional e focou só no negócio dela. E uma das coisas que a gente tava também conversando era isso, porque eu tenho muitas alunas que trabalham CLT e querem viver só da beleza, só do próprio negócio, mas não conseguem porque tem esse medo do faturamento. Só que nem senta pra ver. Aí a hora que... Muitas, é chocante. Isso que você falou mesmo, é chocante. A quantidade de alunas que sentam pra ver o faturamento e vê que fatura o triplo do trabalho CLT. Aí elas largam na hora. Eu falei ainda, só atende de noite, né? Porque geralmente é assim, quem trabalha de CLT, de só noite, à noite, final de semana. E aí, de repente, você fala, meu Deus, tô fazendo errado, né? E é onde dá esse estralo mesmo. Eu vejo muito com as alunas que passam ali, que quando eu ainda trabalho nessa, assim, CLT, eles mudam essa chavinha quando para um minutinho e pensa. Eu falo que hoje o dia é tão corrido, a gente não se atenta aos detalhes, né? Não. E quando a gente se atenta, a gente começa a ver diferente, né? De uma forma diferente. Com certeza. E eu acho que é mais ou menos isso, né? Pra gente mudar, a gente tem que se autoconhecer, né? Cuidar de nós pra depois cuidar dos outros, né? Legal. E a formação ajudou bastante nisso. E você foi só crescendo. Sim, só crescendo, graças a Deus. Depois a gente conseguiu fazer a primeira reforma do salão. Já tem 1 ano.
E todo o posicionamento foi crescendo ali. Campanhas foi uma coisa que ajudou muito. Você aplicou. Sim. Aí, olha, teve uma campanha que a gente fez. A gente fez uma campanha quando tava lançando aquele filme da Barbie. Aham. Eu sou bem das ideias meio doida, assim, sabe? Aham. E aí fui e falei, se a gente fizesse uma caixa da Barbie aqui, com bexiga, com não sei o quê, as clientes vêm com um lookzinho, a gente tira uma foto, escolhe o melhor look, assim, interagir ali, né? E desenvolvemos até um cappuccino, tinha um cappuccino especial da Barbie, todo cor de rosa, cheio de frufru. Falei, vamos lançar essa campanha. Acho que foi minha segunda campanha que eu tinha feito depois da formação. Foi acho que a segunda ou terceira campanha. A gente tinha feito o Dia das Mães, né? Tudo. Aham. E eu resolvi fazer essa campanha. As meninas super toparam. Falavam assim, meu Deus, você inventa cada uma. Mas tá, vamos lá. Fizemos uma caixa enorme. Enorme uma caixa. Balão pra tudo quanto é lado. Uma loucura. Foi super legal. E as clientes, tipo, super gostaram. Teve uma cliente que foi a própria Barbie. De bota. Toda produzida, maquiada. E é muito surreal a visibilidade Sim, que isso traz também pro nosso negócio, e, né? de repente, você começa a ver mais pessoas fazendo. E sabe, eu até 2022, eu aplicava as campanhas no meu negócio, mas eram campanhas menores, não tão temáticas quanto depois eu comecei a aplicar. E ninguém na área da beleza falava de campanhas. Até Sim. tem alunas que chegam pra mim e elas falam, nossa, comecei a fazer campanha aqui depois da formação, e aí a minha concorrente Sim, começou a fazer também. Uhum. E não existia isso na área da Sim. beleza. Sabe de onde que eu tirei isso de ideia? Em 2021, 2022, eu fiz ensaio com uma fotógrafa lá na minha cidade. E essa fotógrafa, ela faz campanhas de fotografia. Ela não é uma fotógrafa disponível, assim, pra todo dia, toda hora, todo momento. Ela é uma fotógrafa que é especializada em campanhas. Então, por exemplo, Mês das Mães, ela faz uma campanha de Mês das Mães, ela seleciona, por isso ela tem um ticket também mais alto e tudo mais, mas ela seleciona clientes pra, tipo, 10 clientes pra fazerem o ensaio fotográfico de Dia das Mães, de Mês da Mulher. Ela seleciona as clientes que ela quer e que podem pagar o valor dela pra fazer a campanha e tudo mais. E a gente cheguei a conversar, né? Ela falou sobre essa questão de campanhas. Aí, na época que eu fiz o ensaio fotográfico, foi uma campanha business que ela fez com mulheres que eram empresárias e tudo mais. E eu achei, assim, surreal de incrível. E eu sou muito de olhar pras coisas, né? Olhar pras estratégias que as pessoas estão aplicando e tentar modelar pro meu negócio. E aí eu pensei, como eu posso aplicar esse modelo, essa estratégia de campanha para um negócio de beleza, né? Que é totalmente diferente. E aí foi quando eu fiz as minhas primeiras campanhas, fiz a campanha de inauguração da Habitat Beauty e foi assim, um sucesso, trouxe muita visibilidade, trouxe muita cliente. E eu falei, eu não quero parar nunca mais de fazer isso daqui. E veio campanha de Mês das Mulheres, Mês das Mães. Sim. E todas as campanhas que a gente aplica aí ao longo do ano. E também eu gosto muito desse lado criativo do Sim. meu negócio, sabe? Também abre a oportunidade, tem várias alunas, igual agora nós estamos fazendo da campanha do mês do cliente, Sim, que é o Golden Moment, Golden né? Moment, A campanha, o momento que vale mais do que ouro. E aí tem uma aluna que ela tem o espaço dela todo rosa, todo pink. E aí ela adaptou a ideia e fez o Pink Moment. Então, ao invés de fazer um drink dourado, ela fez um drink todo pink, lindíssimo. Bem nesse estilo que você falou que você fez da Barbie. E ficou muito linda a campanha dela. Então, de despertar mesmo essa criatividade pra fazer e ter as suas próprias ideias, eu amo isso. E aí, depois que a gente começou a fazer na Habitat Beauty, deu assim, um boom no mercado de todo mundo fazendo. E uma campanha curiosidade também de festa junina. Exato. E é muito surreal que eu que elaboro todas as copies, eu que escrevo todos os textos, né, que eu passo lá pra vocês modelarem. Eu que escrevo exatamente tudo, né, da minha cabeça, da minha mente, enfim. E aí tem vídeos que eu vejo igualzinha a copy, que eu fico chocada. Mas pra você ver, né, que foi uma revolução aí no mercado e é surreal o resultado que as alunas têm. Nossa, é muito grande. Porque quando de repente você
já tem um fluxo. E quando você começa a aparecer ali diferente, uma experiência diferente, né? Nossa, quando eu vi meus clientes chegando, tudo produzido de Barbie, eu falei, meu Deus, elas gostaram. Tipo, eu atingi elas. Que legal, assim. que ideia genial. E teve uma cliente até mais de idade, ela chegou e falou assim, toda produzida, ela chegou, né? Ela, meu Deus, tô me sentindo uma jovem. Ai, que linda. Eu ativei um lado jovem, tô bem, né? E isso foi legal, porque a gente conseguiu atingir todos os públicos. E quando essa campanha trouxe esse resultado, falei, meu Deus, não vou parar mais. Né? É surreal. Surreal. A gente começa a adaptar ali outros tipos de campanha. Datas comemorativas, nossa, tá chegando, principalmente festa junina. Chegando a festa junina, a cliente fica assim... Ai, não vai ter nada por aqui. Ai, não tô vendo vocês postar nada. Não vai ter nada. Ela já acostuma. Já vira um padrão. E uma coisa, tá? A galera acha que campanha é pra ficar fazendo promoção, pra ficar dando desconto e tudo mais. E não, gente. É uma campanha totalmente pra trazer visibilidade e trazer faturamento, tá? Porque a gente usa uma estratégia... Não vou falar aqui, porque isso daqui é só o Power Woman que sabe. Mas é uma estratégia... Os privilégios. Mas é uma estratégia de uma percepção de benefício para o cliente, para que ele queira estar ali, realizar procedimento e participar para conseguir ter benefícios. Além de ser uma puta estratégia de visibilidade, porque depois que eu comecei a aplicar isso na Appetite Beauty... Foi, assim, surreal o nosso crescimento como empresa. A gente deixou de ser só uma entrega de serviço para ser realmente uma empresa, um negócio. Por quê? Todo grande negócio, toda grande empresa aplica campanhas, eles não usam o nome de campanhas, né? Mas eles aplicam campanhas nos negócios, né? Cacau Show, Boticário... Tudo que vocês imaginarem, todas as empresas grandes aplicam campanhas estratégicas, comemorativas. Você vê, esses dias eu fui no mercado fazer compra, aí aquele mercado atacadista, se chama Açaí aqui, não sei se tem lá pra sua região. Tem também? Na minha cidade não, tipo na região. Na região, né? E aí, lá eles estavam dando uma viagem de cruzeiro para os clientes que fizerem compras até tal valor. Isso também é uma campanha, né? Entende? Então, grandes empresas estão aplicando isso há tempos. Eu falei, por que não trazer isso para a área da beleza? E foi surreal o resultado. Nossa, e foi tipo uma ótima ideia, porque isso hoje é o que move. Vamos supor, porque tem muita gente que talvez não conheça o espaço ali na cidade. E aí a gente desenvolve essa campanha, começa por rodar e de repente começa a chegar público novo. Então atrai cliente novo. Além das nossas clientes, tipo, adorar, né? Ainda a gente consegue atrair mais clientes, né? Super! Eu tenho lá em Cachoeira Paulista, lá na clínica, na outra, né? Tem cliente que chega lá e nem me conhece. Você tá entendendo? Vem pela campanha, vem pela Appetite Beauty. Tem muita... Hoje em dia, principalmente depois que eu me mudei aqui pra São Paulo, tem muita cliente que nem sabe o que eu sou. Esses dias perguntaram lá na recepção... o que significa Bitete? Que tem na parede, né? Na logo, Bitete Beauty. Aí tem cliente que pergunta o que significa Bitete por ser um nome diferente. Não parece o nome de uma pessoa, né? Aí não tem nenhum significado, meninas, né? Não tem nem significado, não. É o nome da dona. E é muito surreal isso. Pra mim, a minha maior conquista é as clientes chegarem no meu espaço e não... por terem vindo por mim, mas sim pela construção de marca. E eu acredito que depois que você começou a aplicar esse posicionamento através da formação, mudou muito isso também, porque antes você era só uma prestadora de serviço, né? Era até difícil da cliente, né? Você falou que tinha essa insegurança, esse medo da cliente não fechar com outra profissional. E depois eu acredito que isso tenha mudado pra caramba. Com certeza. No começo eu tinha muito receio, né? De colocar colaboradoras, de criar ali, de ficar treinando, tipo assim, mostrando que eu tava treinando o tempo todo pra mostrar literalmente que elas tinham esse potencial. E hoje não. Hoje a gente pode ter uma equipe maior que vai funcionar. Porque elas vêm pelo que já foi criado, né? Pelo que eu falo assim, que ficou marcado, né? Porque a gente acaba tendo essas impressões, tipo, das pessoas lembrarem da gente. Com certeza. E isso ajuda bastante. Então, a criação de marca, a criação de campanhas, isso muda o jeito que a sua empresa é vista, né? E antes eu não via a minha empresa. Eu nem via como uma empresa, né? Porque eu só ficava ali, mesa, trabalho. Não cuidava de mim e não me via como uma empresa. Hoje, sim. Eu vejo o meu negócio como uma empresa e a gente trabalha em prol disso, para ser
empresa muito maior, né? E depois de você aplicar tudo isso, o faturamento foi aumentando. Hoje Sim. você fatura quanto, mais ou Olha, menos, em média? No dia da formação, a gente tava no faturamento, que a gente foi no Paroma, né? Que eu fui no Paroma. A gente sempre fala gente, porque eu empresa, né? E eu tava num faturamento numa base de 35 mil. Caraca. 35 mil. Surreal. E isso fazia pouco tempo, né? Porque, Uhum. tipo, além de eu ter conseguido ali alcançar a base de 10k, minha empresa também tinha crescido, né? Então, eu faturei 10k, depois logo em seguida já 35 mil só com atendimento, né? Caramba. E pra mim foi, tipo, eu achava que não dava pra passar disso. Porque hoje a gente vê vídeo na internet que fala, faça esse curso e ganhe 5 mil reais. Como se fosse a chave mágica, né? Tipo, aprenda aqui e ganhe 5 mil reais. E aí você também coloca isso na sua cabeça, tipo, só vou ganhar 5 mil reais. E na verdade é um limite. uma construção, né? Sim, é uma construção. Você vai ali, vai atrás, vai criando tudo aquilo. E quando você vê que vai passando, você vai colocando metas, vai evoluindo, é totalmente diferente. Eu nunca imaginava, tipo, chegar... Tipo, hoje a gente fatura bem mais, né? O faturamento é bem maior. E quando a gente quebrou esse teto, eu ficava assim, é pouco. Surreal. É pouco. A gente precisa de mais. Uhum. Porque a gente consegue entregar mais. Porque não é só sobre o ganhar. Eu falo assim, hoje a gente ganhar é uma consequência. É tudo que a gente entrega, que a gente constrói. Eu falo que o nosso atendimento é prêmio por conta disso. Como que a cliente se sente ao chegar no nosso espaço, a ser recebida, o procedimento que ela recebe. Então, o nosso atendimento é cuidar das pessoas, né? Eu acho que eu fiquei tão focada em cuidar, porque eu falei, agora eu vou transformar de um jeito diferente. Um atendimento exclusivo, uma coisa assim que eu consegui aumentar o ticket, né? Quando eu comecei, o meu custo era tipo 50 reais. Era um alongamento. Hoje meu ticket na minha cidade é bem maior. Consigo vender uma unha R$200. Caraca. E Então tem- você saiu de cobrando 50 reais Sim, para 200. isso. Através do posicionamento, essa Sim, construção que sim, você aham. foi fazendo. O posicionamento foi o ideal. Pra você ter noção, até o jeito de me vestir. Aham. Quando eu mudei o jeito de me vestir, eu vi que eu comecei a receber um público diferente. Porque daí as pessoas começaram a me ver, tipo, como era nova. Pensa, nova. Ninguém te dá credibilidade. E isso foi o que me ajudou bastante a passar posicionamento ali, a mostrar que eu tinha experiência, porque eu sempre busquei bastante curso. Eu sou formada em mais de 15 cursos, né? Tenho formações internacionais. Então, tipo assim, atualmente sou uma educadora pró, né? Quando a gente se encontrou lá em Fortaleza. Sim. Fortaleza não, mulher. Recife. Recife. Ai, eu sou perdida, sou confusa. Sim, incrível. E isso, tipo assim, foi o que me conseguiu dar autoridade. Porque não adianta, mesmo se eu fizesse toda essa evolução, tudo, e não me posicionasse, eu era nova, ninguém ia dar muita credibilidade. Porque hoje você pode ver, hoje o mercado, a gente tava até lá na Beauty Fair, e uma das apresentadoras perguntou lá no congresso, tipo, quem é nova aqui no congresso, não sei o que e tal. Todo mundo levantou a mão, tinha muita gente nova. E você olhava, eram meninas novas que estavam começando na área. E você vê que hoje está ganhando muito espaço isso. E para você conseguir ter esse posicionamento, essa autoridade, você precisa demonstrar isso. Porque não tem como, imagina, uma menina ali de 16 anos, mal sabe conversar, chega, quer se posicionar, vai ter uma visão diferente. Porque se você chega, só quer trabalhar, se trabalhar não vai funcionar. E Ninguém por isso vai dar eu essa sempre credibilidade, falo, né? uma das frases que eu sempre repito no meu Instagram é: técnica é obrigação de Sim. todo profissional. Aham. Todo profissional tem a obrigação de ser bom Sim. em técnica. No entanto, Aham. que você foi lá, se especializou, Sim. fez vários cursos pra ter uma técnica Isso. que você olha e se sente satisfeita. Sim. Só que o que vai te levar além É o o posicionamento. É você, na verdade, não só o posicionamento, mas você ir além daquilo que Sim. o restante do mercado tá fazendo. Então, você saiu de faturamento de 3 mil reais para 10 em 2 meses, Sim. porque você buscou algo além daquilo que você já estava fazendo, e você já era boa em técnica, né? Tá Sim. recente, já era Sim, boa. Já tava, tipo assim... Na verdade, foi quando eu tinha me destacado. Tipo, eu trouxe as nail art, postei uma foto lá de nail art e foi um boom.
De repente começou muitas visualizações. Falei, meu Deus, acho que deu certo. Acertei. Acertei. E começou a ter um público bem maior, procurando as meninas mais novas, jovens, querendo fazer união. Trabalho com naturalidade. Hoje o que mais a gente vende em mesa é a naturalidade. E só que a gente tem esse diferencial, né? Se alguém chegar com alguma coisa do Pinterest, sabe fazer. A gente sabe entregar, sabe? Que legal. E eu acho que isso que é o que vai cativando cada vez mais. Porque hoje eu não tenho mais medo de uma cliente sentar e me pedir alguma coisa na minha mesa. Antes eu tinha medo, ficava assim, meu Deus, se ela pedir pra mim fazer, ainda até brinco com as meninas. Ai, tudo menos um dragão, porque um dragão eu não vou saber fazer, não. Só que hoje eu tenho essa confiança, sabe? Tanto de segurança técnica, Sim. de você ter se especializado pra isso, Sim. quanto também de segurança e confiança profissional, Sim, de você falar, não, realmente eu sou capaz de Sim, fazer, de com entregar certeza. o melhor aqui pra minha cliente. Isso. E eu falo que o que me ajudou foi o posicionamento e como eu tratava minhas clientes também. Isso, teve um módulo que eu vi lá, que eu falo assim, não é sobre só fazer um cafezinho, né? As pessoas acham que é só fazer um cafezinho, chegar ali e entregar para cliente. Não é só sobre isso, vai de tudo. Desde o primeiro contato de WhatsApp ou por onde ela vem, até o momento que ela sai dali, né? Então eu acho que isso me deu outra visão. Porque eu só chegava ali, agendava de qualquer jeito. Porque imagina, correria. Que a gente vive, Nem respondia cliente Mal direito. respondia, ficava ali sofrendo. E com a formação também foi quando eu comecei a delegar mais. Eu tive essa impressão que eu conseguia evoluir nessa parte de delegar. Tinha muito medo, porque eu ficava assim, ai, só eu consigo fazer isso. Só eu vou ter que ou treinar uma pessoa, eu não conseguia delegar. E quando eu comecei a ver que eu precisava delegar pro meu negócio crescer, falei, não, agora eu vou ter que delegar. Lógico, não é fácil, né? A gente passa por vários processos. Mas, tipo assim, foi a melhor coisa que eu fiz. E hoje você tem uma equipe maravilhosa, né? As Sim, meninas hoje eu tenho são- uma equipe muito, que eu adoro, trabalha comigo ali. Eu falo assim, fazem parte da minha família, né? Já não é só mais uma equipe. Porque a gente tem essa conexão. Porque eu tento tratar todo mundo da melhor forma, como se fosse parte de mim, sabe? Eu falo que o nosso atendimento prêmio é por conta disso. Que as pessoas sentam ali e elas se sentem como se fosse nossas amigas, da nossa família. E isso é o que muda o cenário. A gente sabe que muita gente quer chegar e só fazer a unha e tchau, obrigado. Mas tem gente que só quer, tipo, alguém. Pra conversar. Isso, pra conversar, pra cuidar. E a gente é esse alguém, sabe? Eu falo que o nosso atendimento, ele proporciona isso. Essa conexão, sabe? Essa experiência de estar ali. Literalmente aquela frase, não é terapia, mas é terapêutico, sabe? Então, quando as meninas sentam ali, eu já recebi mensagens, tipo... Ai, tô indo embora, mas eu já não vejo a hora de voltar. Sabe? Então foi a hora que eu comecei a ver, tá dando certo. Que incrível. Porque não é só sobre o dinheiro, né? Eu gosto tanto do que eu faço que eu ficava pensando assim, eu quero que as pessoas se sintam como eu me sinto. Se sintam bem. Se sintam bem. Então, eu amo fazer unha. Acho que hoje eu não me vejo fazendo mais nada. Mas se tiver que fazer, eu faço. Se vira nos 30. Eu me viro nos 30. Mas hoje eu vejo isso. Que eu me sinto tão bem e eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto, sabe? Então essa entrega que a gente faz ali, como a gente se posiciona, é o que faz o nosso negócio crescer, né? Que incrível. E isso é muito incrível. Que incrível. E eu lembro que no evento que a gente tava juntas, agora foi esse ano, né? Foi esse ano. Eu lembro que você tinha comentado que você renovou a formação e o faturamento aumentou ainda mais. O que você acredita, assim, que foi que você aplicou? Eu não lembro o valor que você tinha comentado, acho que em torno de uns 50, 40? Isso, foi 58 mil. Caraca. 58 mil. De faturamento. E tá cada vez aumentando mais. Eu até passei por um processo da formação até agora, a gente diminuiu um pouco a equipe, né? Porque foi quando a gente tirou as outras opções de atendimento, de serviço que a gente tinha. Então o faturamento, tipo, teria que diminuir, né, automaticamente. Mas não. Tem só aumentado cada vez mais. E renovar, eu vou renovar de novo, viu? Quem está na formação entra, porque é uma oportunidade, né? Igual eu falei pra minha mãe, é uma virada de chave. Porque eu vejo que tem que ter um controle. Eu falo assim, pra quem não tem o hábito de cuidar dessas coisas, principalmente na questão de financeira também, o hábito de gestão, tudo. Se você tem um caminho, é muito mais fácil. Porque, vamos supor, antes eu não tinha um caminho.
Eu só vi o que tinha na internet, o que tava dando certo, eu falava, vai dar certo também, vou. Não tinha um caminho, não tinha uma direção. E com a formação tem essa direção, sabe? Tenho esse caminho. Consigo, tipo assim, às vezes eu tenho umas ideias muito loucas, daí eu falo, pera, vai encaixar nisso? Como que vai fluir? Como que vai ser? Vai me ajudar em quê? Vai mudar o quê? E eu consigo ali com a formação sempre estar ali tirando minhas dúvidas, sempre estar ali aprimorando cada vez mais, né? E eu falo assim, é um caminho que tem que andar junto, né? Com certeza. Mas todo mundo fala, tem que ter renovação infinita. Isso, tinha que ser vitalício, né? Da formação. Todo mundo fala, mas eu fico muito feliz mesmo em saber, porque o meu intuito quando eu desenvolvi a formação, né, igual você falou, veio de outros cursos e eu fui reformulando. Todo ano Sim. eu trago algo novo para a formação, né? Até depois que você renovou, a gente trouxe ali os encontros Sim, todos os meses, todos que os antes era meses. só 2 meses. Aham. Então eu sempre tô inovando mesmo, trazendo algo novo. E quando surgiu a formação, eu já fui logo correndo também para ter a certificação pelo MEC, que para Sim. mim foi assim uma das minhas maiores conquistas, não só para mim, mas para nossa área mesmo, sabe? De ter esse reconhecimento pelo Ministério da Educação e para mostrar realmente que a formação ela não veio para brincadeira, não é um cursinho que você faz de internet. As alunas falam até que é um curso de faculdade. Uma faculdade Sim, te forma sim. como empreendedora da beleza. Eu falo- e realmente é. Eu falo pras meninas lá no salão, precisava ter nas escolas. Tipo, porque a gente tem mentalidades que vêm desse tempo de escola. Então imagina se isso estivesse nas escolas. Eu falava, meu Deus, Nossa. a mentalidade, Não, o então, processo e foi ia ser mais algo. rápido. Tudo que tem dentro da formação são coisas que eu queria ter aprendido antes. Sim. E nada que tá lá foi algo que eu tirei de algum lugar, tirei de alguma ideia, não. Tudo é baseado em erros que eu cometi, em experiências que eu tive. E eu acho que isso que faz com que a formação seja tão rica em conteúdo e tão próspera também de uma aluna pegar, entrar e aplicar pouquíssimas aulas. Sim, foi pouquinho. E já ter resultado assim de forma rápida, Sim. porque é um conteúdo muito didático, né? Que você assiste e aí, igual você falou, quero já aplicar, já vou colocar em prática. E eu acho que isso é o principal. Sim, eu falo que cada aula é importante, cada aula. O meu processo foi vindo das aulas, né? Uhum. Quando eu cheguei tem uma aula lá sobre metas, né? Uhum. Essa é a aula que eu mais amo. Quando eu tenho a oportunidade de falar sobre isso, eu falo sobre isso. Foi o que também mudou muito a minha vida pessoal também, profissional. Foi onde eu consegui separar bastante o meu CPF do meu CNPJ. E eu consegui realizar alguns sonhos que eu sempre sonhei e achava que não tinha nem, né, oportunidade de conhecer lugares, viajar de avião. Na mentalidade que a gente foi criado ali, era impossível. Quem viajava de avião é rico, tem muito dinheiro, é famoso. E eu falava assim, meu Deus, eu quero viajar de avião, era meu sonho. Eu falei, vou. E quando eu vi o módulo de metas, né, a curto e longo prazo, eu falei, vou apanhar no longo prazo aqui, né, na minha mentalidade, tipo, ali no começo, né. Vou colocar a longo prazo, porque, né, depois de eu resolver tudo, eu penso em viajar. E quando eu tive a oportunidade de vir pra formação, eu falei... Ai, você veio pra formação, foi a primeira Sim, vez que foi a você viaja primeira de vez que avião? eu viajei de Caraca, avião. que E incrível. quando eu vi o meu faturamento, eu falei... Eu não vou de ônibus. Eu não vou de ônibus, eu vou de Que avião. legal. Então foi a Eu vou primeira vez no ano passado que você veio pro aham. Power Woman. E aí eu falei, não, eu vou de avião. Peguei, fui atrás, fui ver tudo. E tipo assim, sabe quando você respira? Tipo, você tá Aham. leve? Porque se fosse há uns anos atrás, ia ser um sufoco. Eu tenho que ficar ali. Eu falo que hoje o meu negócio ele tá num padrão onde eu posso ser tranquila. Não preciso ficar preocupada com qualquer situação que aconteça, né? Igual eu tava assistindo o dia que você tava com a Fer aqui no podcast, que vocês passaram aquele momento no Chile, de ter que comprar uma passagem em cima da hora, uma loucura. Foi mó E perrengue. eu falo que hoje eu tenho essa tranquilidade. Se Sabe? acontecer algum imprevisto. Sim, tanto, tipo assim, não só, né, em questão de viagem, mas, tipo, cuidar ali da minha família, porque eu vim de uma mentalidade onde o pouco era suficiente. Aham. O que tem era suficiente, É né? que, na verdade, a gente foi criado, ensinado pra
crescer, trabalhar pra pagar a conta. Isso. Ninguém foi ensinado a ter ambição, a Sim. querer mais, a ganhar mais. Então a maioria das pessoas vive isso. E eu falo que a gente nem deve se sentir culpada, sabe? Né? Dá aquele sentimento de culpa. Nossa, eu trabalhava só pra pagar a conta, igual você comentou aqui, que você trabalhava CLT, não tinha nem como comprar uma bolsinha, e era algo que você gostava. Então a gente foi criado e ensinado a viver dessa forma. E aí quando a gente muda isso e vê, não, eu posso crescer mais. Então, pra você ter saído de um faturamento de 3 mil pra hoje tá em 50, 58 mil, quase 60 mil reais ao mês, é algo assim, isso surreal. Tipo, tranquilo. Eu falo assim, hoje eu cheguei no limite que é onde eu quero passar. Atualmente eu comecei com a parte de cursos, né? E eu sei que meu faturamento vai aumentar cada vez mais ainda. E eu sei também a entrega que eu tenho pra isso acontecer, né? Eu falo, a minha mentalidade é assim, mais. Mas não tipo assim, ai, nossa, quer ser rica, metida, porque lá na minha cidade é assim, tá? Quando eu andei de avião a primeira vez, as clientes, vixe, ficou rica, tá viajando de avião, É assim tá mesmo. E aí, sabe o que foi legal isso também? E a cidade pequena lá tem quantos habitantes? 124 mil habitantes. Ah, mas é grande. Imagina a minha que tem 30. Imagina, né? Mas lá também, assim, todo mundo meio que se conhece. Mas sabe? é normal isso. E quando eu quebrei essa barreira, que eu viajei a primeira vez, eu falava, meu Deus, todo mundo tem que fazer isso. Eu fiquei, tipo, eu sempre penso, eu sou aquela, sempre penso em todo mundo, né? Mas eu falo, é a minha essência. Então, quando eu vi que eu conseguia fazer aquilo e vi que outras pessoas conseguiam fazer aquilo também, eu comecei, fulano, por que você não faz isso? Ó, eu estou fazendo você precisava fazer isso. Às vezes, daí as clientes começou a desenvolver esse interesse. Nossa, nunca viajei, nunca isso, nunca aquilo. Falei, não, E é um negócio assim, é uma experiência tão incrível que a gente quer realmente que outras pessoas vivam aquilo. É igual eu comentei também em um dos podcasts, não vou lembrar, mas eu levei minha avó pra viajar de avião a primeira vez. E foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça desde a primeira vez que eu entrei num avião. E, nossa, eu chorava, eu fiquei muito emocionada, tipo, de ver as nuvens, né, quem olha de fora, nossa, é algo totalmente bobo, mas pra mim não é, eu fico emocionada toda vez que eu vou. Eu falo pra mim, quando eu vim dessa vez agora, eu falei, nossa, parece que toda vez é a mesma sensação. Sempre da primeira. Quando eu vim, eu falei, meu Deus, eu chorava, tipo, e eu orava muito, sou bem, tipo, né, comecei a orar pra Deus, falei, meu Deus, muito obrigada, porque eu nunca imaginava que fazer unhas ia me trazer até aqui. E eu ainda vou chorar, você chorou também. Eu também sou super. E quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, valeu a pena passar por todo aquele processo, tudo que aconteceu, né? E eu quero mais, eu quero viajar toda. Mas eu consegui ver que essa realidade é real pra todo mundo, né? E que é possível alcançar, né? Quando a gente tem outro posicionamento, quando a gente tem direcionamento, eu falo que a formação, tipo, ela foi 100% pra isso. Ter esse direcionamento. E como eu sempre dependi de tudo de alguém. Precisava de um carro, era um Uber, era um mototáxi, andei muito de mototáxi, muito de ônibus, sempre dependi de alguém. E quando eu entrei pra formação e tive esse boom, eu consegui, tipo, eliminar essas metas que às vezes a gente era sonhos que a gente sempre teve, como muito distante, mas né? achava que era muito distante, porque a gente tinha essa mentalidade. E, tipo, meu pai sempre trabalhou a vida toda, nunca teve um carro. De repente, para ter um carro foi, tipo, todo um processo, depois de anos e anos e anos, por causa que mentalidade. Ganhava bem, a gente nunca, tipo, passou dificuldade em casa. Eu falo que isso também me mostrou o trabalho duro, sabe? Tipo, como trabalhar, sempre tá ali trabalhando, meu pai, minha mãe, sempre tá buscando, mas assim, vivia o básico. Sabe, vivia, tipo, o que achava que tinha que viver. Na média, né? Na média, Às vezes faturava, eu falo, tipo, meu pai faturava, tipo, super bem. E, tipo, mas não sabia administrar isso. E, tipo, na minha cabeça eu ficava assim, literalmente aquilo, incomodado, ele cresce, né? Eu ficava assim, eu não acho justo, eu não acho certo, eu não acho, parece que precisa demais. E eu fui colocando isso na minha cabeça, quando eu conheci a formação foi mais ainda, porque eu falei assim, não aceito, agora eu não aceito, porque eu sei que pode ser chegado, pode ser alcançado, né? Algumas metas que a gente tem, e foi onde foi alcançando. Eu vim pra São Paulo de avião, foi incrível.
a formação, a premiação dos 10K. Depois disso, eu conheci o Rio de Janeiro. Era meu sonho conhecer o Rio de Janeiro. E eu fui tranquilo, tipo, não tive preocupação. Sabe que meu medo era daquele jeito, tipo, ai meu Deus, tem que gastar. Eu falei, não tive isso. Tipo, fui tranquila, levei a minha filha. Foi a melhor experiência que eu tive. Porque também a gente tem essa mentalidade, sabe? Pra quem tem filho, né? Às vezes a gente acha que não pode alcançar algumas coisas, porque a gente tem filho, tem casa pra cuidar, tem isso pra fazer. E, tipo, dá certo. Dá certo. Funciona. E vai conhecer muitos outros lugares ainda. Recife lá, né? Recife, você foi também. Era um dos meus sonhos de consumo. Era lá do meu checklist, lá, da minha listinha de metas a longo prazo, eu falo, né? As minhas metas de longo prazo. E eu ficava assim, um dia eu vou conhecer. E de repente já uniu. Eu tinha 2 metas, né? Uma de fazer um curso grande, uma formação grande, e outra de lá, Recife tava lá pro meio das metas. E de repente, quando eu vi a oportunidade de estar lá com a Bárbara, e eu falei assim, meu Deus, vou matar 2 sonhos de uma vez só, né? Vou realizar os 2 sonhos. E foi tudo como Deus planejou. Eu falo, Deus cuidou de cada detalhe até chegar lá. Deus cuida dos mínimos detalhes, a gente não tem essa noção, né? E eu falo que ter essa fé e acreditar e ter força vem tudo dele, né? E chegando lá, eu vi que literalmente estava funcionando mais ainda. Porque eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é tão grande, né? A gente tem um sonho e acha que é tão distante. E com tão pouco tempo a gente começa a viver os sonhos que a gente pediu pra Deus, né? E ali eu comecei a perceber que tudo depende de nós mesmos, né? Da nossa mentalidade, principalmente. Eu falo hoje, a mentalidade, ela muda a rota, né? Ela muda a rota. Quando você muda a mentalidade, tudo se transforma, né? E é impossível alguém chegar nesse nível que você chegou, alguém alcançar os sonhos que você alcançou e querer voltar pra trás. E realmente é impossível parar uma mulher que já descobriu o potencial que ela tem. Sim. É isso. E aí é sempre esse desejo mesmo de querer mais, buscar mais. E o mais importante de tudo, olhar pra si mesma. Todo mundo fica admirado com o meu crescimento, mas eu tô sempre olhando pra mim e olhando pra mim e aquilo que eu posso fazer de melhor pro outro, sabe? E isso é o que faz com que o meu crescimento seja constante, é isso que faz com que o seu crescimento seja constante. Sim. E continua assim, que vai conhecer muitos outros lugares, vai crescer ainda mais. Tô aqui torcendo mesmo por você, por todo o sucesso que você vem alcançando. Vai faturar ainda mais e a gente vai estar sempre aqui, né, amor? Pra te auxiliar, pra te ajudar. Tá, gente? Nossa, vitalícia. Maravilhosa. Gabi, vou fazer um quadro com você agora. Sim. Muito especial. Na verdade, 2 quadros que eu tenho aqui pra gente finalizar esse podcast, que foi incrível. Deu quanto tempo aí? 1h30 já, né? 1h30 já. Passou voando. Ficaria aqui mais horas já conversando. Vamos lá, o primeiro quadro se chama Confissões de uma Empreendedora. Eu quero saber qual foi, assim, a situação mais estranha ou inusitada que aconteceu com uma cliente em atendimento. Em atendimento? Olha, tem uma que é bem engraçada. E é sobre também posicionamento e experiência. Eu tinha uma cliente, eu atendia na casa da minha mãe ainda, né? Essa minha cliente é mais antiga, desde o tempo que eu atendia no sofá da sala. E ela sempre chegava lá, toda bonitinha, perfumada. Chegava sempre, né? E eu atendia ela, o mesmo, tipo, eu falo assim, eu sempre prezei por um bom atendimento. Então, até quando era da minha casa, não era porque era da minha casa que eu não cuidava da experiência de qualquer jeito, né? Eu sempre cuidei da experiência do cliente. E aí, tá, mudamos de espaço, ela sempre ia, normal. Quando a gente mudou de espaço, que eu tive meu próprio espaço mesmo, até foi depois do aniversário do espaço que a gente fez uma festa, tudo lá para os clientes, bem legal. Ela falou assim, nossa, eu precisava te contar uma coisa. Aí eu falei, me conta. Ela, você lembra quando você atendia na sua casa? Eu falei, lembro dela. Menina, você acredita que eu tinha tanta vergonha de ir lá na sua casa com roupa de serviço, que eu passava na van, sei lá, na perto da minha casa tinha uma van, e ela passava por lá pra poder se trocar de roupa, porque ela tinha vergonha de chegar lá com a roupa de trabalho, porque ela achava que eu era chique, por causa do atendimento, achava que eu era super chique, e ela ficava com vergonha de chegar lá daquele jeito.
E ela falava assim, ai, eu ia toda suada, toda suja lá pra você me atender do jeito que você me atendia tão bem, né? Eu me sentia tão bem, tão confortável, eu não me sentia legal de ir lá daquele jeito. E eu acho que isso foi uma coisa que eu fiquei, meu Deus. Tipo, desde lá eu já cuidava disso e não tinha essa noção. E foi a coisa mais inusitada que eu já imaginaria, né? Tipo, já aconteceu. ela ir lá, trocar de ela roupa. chegava cheirosa. Ela Ela perfume até na alma. Ela ficava assim, ó. E eu nem imaginava. Ela, será que vai terminar até 10 horas? Ela ficava assim, depois ela me falou. 10 horas da noite? Isso, porque eu sempre atendia depois das 10 na minha casa, né? E ela ficava assim, precisa que termine até 10 horas. E eu não entendi o porquê dela. Então, sabe por que eu precisava terminar até 10 horas? Porque fechava a loja, eu precisava voltar lá correndo. Pra pegar as minhas coisas. E eu fiquei inacreditado. E ela falava, e hoje eu venho aqui, né? Eu me sinto como se eu sentisse lá na sua casa. Tipo, o atendimento, o cuidado, sempre foi o mesmo. Nunca Mas mudou. é muito incrível quando a gente começa a entregar experiência e um diferencial no atendimento. Eu comecei a perceber isso depois que eu comecei a mudar a experiência mesmo que eu entregava para as minhas clientes. As próprias clientes começaram a vir mais arrumadas depois que eu comecei a me arrumar mais, depois que eu comecei a entregar um diferencial, comecei a me posicionar. Elas mesmas já começaram a vir arrumadas. E todo mundo pergunta assim, porque as fotos que eu posto no meu Instagram, eu raramente pego modelos, né, por conta da correria, pego mais assim quando é um vídeo mais produzido, mais elaborado, que eu preciso de detalhes, porque não tem como, né? Alguns vídeos eu gravo com a cliente sentada. E aí não tem como ficar modelo sentado, não tem como sentar a cliente. Mas enfim. E aí todo mundo pergunta, nossa, mas são todas modelos. Gente, é tudo cliente? As minhas clientes vêm assim, impecáveis pro atendimento. Tipo, você começa a contagiar. Eu falo assim, quando você tá fazendo uma coisa boa, você começa a pegar quem tá em volta ali, vai sentindo essa coisa, vai influenciando, né? Então, tipo, quando eu comecei a me cuidar, foi isso. Meu posicionamento, ele foi influenciando as outras pessoas. Começa a se arrumar aí pra você ver se suas clientes não vêm bonita. Tipo, não, e eu consigo tirar foto, algumas clientes, claro, principalmente aqui em São Paulo, algumas clientes não permitem, né, fotografar. Tem dia que eu venho atender que eu não consigo postar nada. Porque e como foi pra você, tipo, vir pra cá? Ai, foi bem tranquilo, foi uma aventura pra mim. É totalmente diferente do que eu tava acostumada a viver. Mas lá eu falo que só faltava 2 filhos, porque o cachorro já tinha a minha casa, assim, dos sonhos, tudo. E minha vida tava muito tranquila. E aí eu falei, gente, eu sou muito nova, tava na época com 21 anos. Sou muito nova pra estar nessa tranquilidade toda, porque eu acordava tranquila, minha empresa estruturada, tudo. Eu acho que eu preciso de uma aventura na minha vida. E foi quando eu decidi vir pra São Paulo. Já queria há muito tempo, né? Mas tinha um pouco de receio, um pouco de medo, por ser uma cidade totalmente nova, com pessoas novas. Eu falo que eu brinco, né, que eu vim pra cá sem conhecer uma alma viva. Ninguém mesmo. E aí, o meu medo era também vir pra cá e não ter muitas clientes, né? E graças a Deus, desde que eu vim pra cá, já vim pra cá com a minha agenda cheia. A gente já inaugurou a clínica. Cheia não, né? Foi uma construção, mas a gente inaugurou a clínica aí com tudo. E é um crescimento, assim, que eu nem imaginava. Eu falo que eu cresci esse ano 3 vezes mais do que eu cresci no ano passado, sabe? Em todos os sentidos e de conquistas também. Conheci lugares incríveis. Daqui a algumas semanas estou indo pra Europa também, pra inaugurar aí minha carreira internacional também. Obrigada. Vai, eu tô super ansiosa. Tô nem dormindo, de tanta ansiedade que vai chegando perto assim da viagem. A gente vai palpitando, né? Mas foi uma decisão assim que me deu muito medo mesmo, até eu tomar ela. Depois que eu tomei, eu falei, não, se eu sou capaz de alcançar isso, eu posso chegar a todos os lugares que eu quiser. Mas foi uma decisão que me abriu muitas portas. E eu falo que as decisões que mais nos dão medo são as decisões que mais vão mudar a nossa vida. Foi uma das decisões mais difíceis. Foi umas decisões assim mais difíceis que eu tomei até hoje mesmo, sabe? Sair de uma cidade muito pequena, vir aqui pra capital. Aqui o custo de vida é totalmente diferente. Os hábitos das pessoas são totalmente diferentes. Ficar longe da minha família, porque eu cresci muito grudada com a minha família, com os meus avós e tudo mais. E aí vou pra lá uma vez por mês pra ver eles. Até uma frequência boa, né? Mas eu vou pra lá sempre.
né? Foi um desafio também por ser 2 unidades, então a gente tem unidade lá e tem unidade aqui, então de administração mesmo, de manter as 2 empresas alinhadas, mesma Sim, experiência, se comunicando, mesma né? marca, mesma comunicação. Mas é um dos desafios mais gostosos que eu tô vivendo na minha vida, sabe? Aham. E eu me arrependo de não ter tomado essa decisão antes, sabe? De não ter me arriscado antes. Mas, por outro lado, também, o que me conforta é saber que Deus, ele não faz nada errado na nossa vida, ele não coloca nenhum pensamento errado na nossa vida na hora errada. Tudo é no momento certo. E eu acredito que eu tenha vindo pra cá no momento que Deus escolheu, no momento que era pra eu vir, porque todo o tempo que eu demorei pra tomar essa decisão Sim. me preparou pra eu viver o que eu tô vivendo hoje, sabe? Me preparou, me trouxe mais maturidade, me trouxe mais experiência, me trouxe mais carga de conhecimento, pra eu chegar aqui e realmente ter esse boom, né? Ter esse estouro que eu tive, ter esse crescimento e que cada vez mais tá seguindo aí. Mas tá sendo incrível, eu tô amando. Parabéns, que Deus te Obrigada. abençoe Amém, bastante. amém. E dá pra ver que vai ser a segunda de muitas unidades. Tem Se cara. Deus quiser. É a minha vontade, né? O maior motivo de eu ter tornado o Habitat Beauty uma clínica especializada em sobrancelhas é que futuramente eu quero ter franquias em outros estados. Franquias não franquear minha marca, mas ter franquias próprias também. É um objetivo, assim, bem grande, uma meta futura, mas que eu quero muito, 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 muito mesmo. E aí, toda a nossa construção de marca tem sido pra isso, pra tornar a Habitat Beauty que ela é, o que ela vem sendo, que ela vem crescendo, e é muito incrível. Né? Maravilhoso. Obrigada, viu, Gabi? E agora a gente vai fazer nosso último quadro pra finalizar. E esse daqui você tem que ser rápida, tá? Ai, meu Deus. Se chama Jogo Rápido do ViroCast. Eu vou te fazer, basicamente, uma pergunta e você tem que responder a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Não pode pensar muito, tem que ser bem bate e volta, tá? Perfeito. Vamos lá? Podemos Vamos começar? lá. Uma palavra, Amor. um sentimento, Fé. dinheiro é, Consequência. um arrependimento, Não ter me conhecido antes. um talento seu, sem você fazer unhas. Cozinhar. É mesmo? Você gosta? Sim, gosto. Desse dom, desse talento eu não compartilho. Sério. Amiga, eu queimo tudo que eu vou fazer na Meu cozinha. Deus. Só doce, doce. Doce eu faço bem, de confeitaria eu gosto, por ser bem criativo, sabe? Ter decoração e tudo mais. Mas, ó, eu desisti da cozinha, eu era adolescente ainda, eu morava com os meus pais. Eu lembro uma vez que eu fiz... Gente, que vergonha. Ai, Deus tá contando isso. Eu lembro uma vez que eu inventei... Eu amo o molho branco, sabe? De queijo sim. e tudo mais. Aí eu inventei de fazer um macarrão ao molho branco em casa. É o meu prato. Você gosta, mas pelo menos você sabe favorito. fazer, né? Menina, nem te conto. Ó, fiz macarrão e aí fiz o molho. E na época, eu lembro que meu pai tinha ganhado de uma tia minha, que inclusive uma tia que morava aqui em São Paulo, mudou pra cidade, ela trouxe um monte de coisa. Ela tem fazenda com o marido dela, tudo. E aí lá eles usam muito sal rosa. Já viu falar? Não, acho que É um não. sal... Como que chama? Sal do Himalaia? Uma coisa assim. Aham. E ele é um sal que ele é menos salgado. Parece tipo um temperinho. Mas Sim. ele é sal Aham. mesmo. O que eu fiz na época? Fui temperar o molho branco e eu peguei uma colher de arroz. Sabe? Uma colher de arroz, que a gente mexe o arroz. Sim, aham. E peguei uma colher de arroz de sal. Desse sal rosa. Beleza. Que na minha cabecinha de cozinheira era tipo tempero. Coloquei uma colher de sal, fiz o molho. Nossa, eu fiquei super triste na época, porque na época eu já não ganhava muito, estava começando tudo. E eu que comprei quando eu inventava de fazer essas coisas, eu que comprava em casa, Uhum. né? Comprei requeijão, comprei queijo, comprei gorgonzola, parmesão, um monte de queijo pra ficar, nossa... E molho. tinha tudo pra ser o macarrão ao molho branco. E aí coloquei essa colher de sal, misturei no macarrão,
Fui comer, que desceu rasgando a garganta. Meu pai come de tudo. Meu pai, se deixar, ele come até pedra, porque ele não tem frescura, não. Come de tudo. Nem meu pai conseguiu comer. Ele falou assim, nossa, se eu comer isso daqui, minha pressão vai subir. O cachorro não conseguia comer, ficou horrível. Tivemos que jogar fora. Mas assim, depois disso, eu falei, não, desisto. A cozinha não é pra mim. A cozinha... mas é assim, a minha mãe não é muito de gostar de cozinhar, não. Ela cozinha, faz ali no dia a dia, mas ela não é de inventar coisas, sabe? Sim. Ela faz pra comer e nada exagerado. E aí eu já não tive essa influência de gostar da cozinha. E eu comecei a trabalhar muito cedo, estudava integral, então eu entrava às 7 horas da manhã, acordava às 6, chegava da escola às 5 horas da tarde e eu atendia depois da escola, depois do ensino médio. Então eu nunca tive tempo de me dedicar à cozinha, sabe? Mas confeitaria eu gosto. Pode virar um hobby. Ah, quem sabe? Mas como cozinheiro, eu dou uma boa designer de sobrancelhas. Gabi, não vivo sem Deus. um medo. Medo. Um medo. Boa pergunta. Um medo. Nunca parei pra pensar. Um medo. Ela não tem medo de nada, ela é uma power woman. Não tem. Olha, um medo, eu acho que é não poder proporcionar a vida que eu proporciono pra minha família. O que te faz chorar? O que me faz chorar? Caraca! Não sou boa com esse jogo, viu? Não tá muito rápido. O que me faz chorar? Mulher. Não sabe? Eu sou bem chorona, mas assim, com coisa feliz, sabe? Ah, então sou com coisa felicidade. triste. Acho que a felicidade me faz chorar. Qual a sua maior conquista, assim, até agora? Minha maior conquista, hoje, atualmente, é estar no nível profissional que eu estou. Eu acho que essa é a minha maior conquista. Profissional, Sim, né? profissional. Maravilhosa. Qual o seu maior sonho? Ai, meu maior sonho, ir pra Europa. Ah, e vai, com certeza. Meu maior sonho, isso. Vai conseguir. Ser uma instrutora lá, né? Vai como educadora pra lá. Isso. Arrasou. Se você pudesse deixar uma única mensagem pra todas as pessoas do mundo, qual seria? Não tenha medo. Maravilhosa! Arrasou nas respostas. Gabi, quero muito te agradecer por ter vindo aqui, por ter topado o meu convite. Foi maravilhoso o nosso pod. Comenta aqui pra mim o que você achou de todo esse nosso bate-papo, de toda a nossa conversa. Passou tão rápido, menina, que eu ficaria aqui, ó, por horas. Nem contei tudo, eu tinha programado tanta coisa. Mas foi maravilhoso conhecer sua história, bom, conhecer o seu início. E principalmente, o que eu vejo muito em você é essa determinação de fazer dar certo a todo custo. E de ir atrás realmente daquilo que você quer, pra vocês verem o tanto de investimento que a Gabi fez, investimentos certos e errados também. Sim. Mas essa determinação mesmo de ir em busca daquilo que você quer alcançar e de ter sucesso. E continue sempre com essa determinação mesmo de chegar onde você quer, de alcançar o que você busca e de cada vez mais crescer, aumentar faturamento. Pra mim é uma honra te ter como aluna, pra mim é uma honra te ter aqui, conhecer um pouco mais de você. Eu tenho certeza que o pessoal adorou conhecer mais da sua história, conhecer mais de quem é a Gabi Mendes. E depois vocês podem ir lá seguir o Instagram dela, acompanhar o trabalho dela. Ela também é educadora na área nail design, uma incrível profissional. Vocês têm muito a aprender com ela, viu? Gabi, antes da gente finalizar, quero te entregar 2 presentes, tá? Primeiro, esse quadro maravilhoso de Aluna Destaque. Muito obrigada. Pra você levar lá pro Paraná, pra guardar de recordação desse momento, né, que a gente teve aqui. E o segundo presente é uma sacola personalizada da Habitat Beauty. Muito obrigada. E tem um presente aí que eu tenho certeza que você vai amar. Pode abrir. Posso abrir? Pode abrir. Eu Temos já um presente exclusivo aí. Tchau, 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 tchau. Gente, olha isso. Aí.
Olha, tem alguma que eu posso abrir? Pode. Tem uma coisa. A Fernanda tá pesado isso daqui. Não, ai, não acredito. Ah. Eu fiquei apaixonada nesses No brincos. brinco. Não. Quando Tá você sendo foi- desejado esse brinco, Quando viu? ela postou, eu falei, nossa, já quero. Disputado, disputado. Gente, que e esse incrível. brinco, pra mim, é uma conquista trazer ele, né? A gente trouxe o colar, inclusive Sim, você tá com o seu, né? tô. Trouxe o colar. E aí Ele já faz parte de mim, né? já se uniu ao meu corpo. já. Ele faz parte do meu posicionamento. Quando eu tô com ele, é como... Teve um momento no Power Woman que você fala sobre fazer a posição de um super-herói. Aham. E é como isso. Aham. Quando eu coloco esse colar, eu me sinto literalmente uma empresária. Que Eu falo uma empresária power. Maravilhosa. E realmente é. Eu Sim. trouxe ele como um símbolo mesmo. Pra vocês Aham. guardarem de recordação. E é E o isso. brinco também agora tem um Agora eu tô conjunto 100% completo. power, né? Mais 1%, né? É, mais 1%. E é um brinco que eu trouxe. Eu desenhei ele à mão, você acredita? Sim. Eu desenhei ele como eu queria e não vi a hora de ter o conjuntinho completo. O cheirinho da Cheirinho da Beauty. Vitesse Beauty. Maravilhoso. E o batom. O gloss. Maravilhoso, gente. Esse gloss eu tenho Aham, já. do Power Woman, né? Sim, mas olha, melhor ainda ter mais um. Tem mais né? um. Maravilhosa. Muito bom. Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês aqui com a gente nesse mais um, né, episódio do Beautycast. Muito obrigada por estar acompanhando a gente aí. Toda quarta-feira, às 19 horas, nós temos um episódio novo com uma empresária da área da beleza. Dessa semana foi a Gabi. Gabi, amei o nosso papo, tenho certeza que o pessoal amou. Vocês vão lá acompanhar ela nas redes sociais. E eu queria agradecer demais por vocês estarem aqui nos apoiando, nos incentivando, estarem em todos os episódios e compartilhe também com amigas da área da beleza, para que elas possam ter acesso, porque isso daqui, essa conversa aqui É um network, né? é uma expansão de mentalidade que toda empreendedora precisa ter, tá? Beijão, muito obrigada e uma boa noite.